putz, cara, você às vezes não precisa estudar algo com o intuito de, não, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Mas o quanto de ganho a gente tem aprendendo as coisas. Exemplo até de conexões. Eu teve um exemplo uma vez, eu estava em remuneração e benefícios numa empresa, e aí eu fui entregar um papel, um contrato para um presidente de uma controlada assinar, de um benefício de uma outra área, etc. E aí ele começou a assinar, ele perguntou, olha para mim, o que você acha sobre isso? E eu comecei a perguntar, responder com ele, eu falei, você não é dessa área? Eu falei, não. Você é formado em quê? Eu sou em economia, né? Na Unicamp, etc. Aí ele, pô, legal. Eu começou a conversar, fiquei ali uma meia hora com ele. Depois eu vi que diversas reuniões de estratégia que envolviam mais remuneração, ele fazia questão que eu estivesse lá. Uhum. Então, putz, de uma conversa assim, de tipo... E a gente entrou num tema talvez até técnico, assim, mas que não era da minha área. E aí comecei ele, pô, cara, eu gostei da forma que você pensa. Então, vamos pra vida. Então, assim, o fato de eu pensar diferente, ou de ter esse problema, abriu uma porta, por exemplo. Até esse fato do charuto já me abriu portas em empresa. Tipo, de dentro de áreas assim, tava conversando com um gerente de uma outra área, um societário, aí a gente tinha uma relação, falei, cara, não sei o que, tava vendo coisa do casamento, comprei charuto, você gosta de charuto? Puta, e começamos a conversar. E aí você vê que assim, putz, um detalhezinho, um hobby à parte, nesse caso o charuto, putz, já comecei a ter uma conexão com uma outra pessoa pra poder conversar mais de outros temas e, cara, não precisa ser só trabalho, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre gostei, prezei muito é o ambiente de trabalho, assim, as relações que a gente constrói dentro, tem um time legal que ajuda. Tamo todo mundo, putz, aquele projeto maldito, não sei o que, mano, todo mundo rindo e se ajudando junto, vamos lá. Isso é importante. E às vezes você tem, tipo, uma cultura, uma curiosidade inútil, alguma coisa, saber comunicar, engajar as pessoas é super importante. Cara, isso que é legal. Então, às vezes não tem um caminho linear, mas você saber procurar as informações, aproveitar as oportunidades, trazer essas correlações e sempre, como eu falei ali no começo, varejo. Cara, você tem que saber agregar valor no produto, você conseguir sua margem. Quanto mais você agrega valor, opinião, contribuições, de forma construtiva, as pessoas vão te consultando, você se torna referência. Furacão, charuto e remuneração. É sobre essas 3 coisas que a gente falou nesse episódio aqui. Calma. O Henrique tá aqui assistindo eu gravar essa abertura e ele tá pensando, meu Deus, o que ela vai falar? O Henrique Fontaneda, que é o convidado que sentou à nossa frente hoje aqui nesse episódio, ele senta numa cadeira de coordenador de remuneração na Raia Drogasil. Mas se eu pudesse traduzir, ele é pau pra toda obra. Porque assim, ele fala de tudo e ele consegue relacionar e trazer aprendizados para remuneração em quase todas as situações da vida dele. Esse episódio ele é riquíssimo por causa disso, porque as correlações e esse jeito curioso dele fizeram ele galgar passos na carreira aí que levaram ele bem longe e que estão aí guiando também os próximos passos que ele tá de olho. Então, fica com a nossa conversa e vem conhecer o Henrique e parar pra pensar também um pouquinho no que você tem acumulado aí de bagagem também. Bora então? Vamos lá. Minha primeira paixão de adolescente. Eu morava 1h30 de ônibus da casa dela, tipo, adolescente. Aí eu mudei pra 5 minutos a pé da casa dela. Ela terminou comigo uma semana antes. Putz, cara. Mas você mudou com sua família. Não, mudei família, tipo, mega coincidência. Cara, demorava 1h30, não sei o que. Vamos mudar, não sei o que. Uma semana terminou, cara. 5 minutos a pé da casa dela. Putz. Aí foi sacanagem dela. Sacanagem. Mesmo. Ela falou assim, pô, agora não. Né? Agora não, perto, assim. Dava tempo de arrumar. Tá me sufocando, essa relação tá me sufocando. Primeira apaixonante adolescente, cara. Então é com essas paixões que a gente apresenta Henrique Fontaneda. Tudo bem? Só tem uma crise de Bem, vocês. Lógico, começa assim do nada. Mas aqui a gente pega de surpresa mesmo, Henrique. Por quê? Porque é pra dar esse momento assim, é pra gente já tava com a segunda encatrada e vai embora. Sim, não, prazer estar aqui com vocês. Bem descontraído, olha. Tem que ser, cara. Entre parênteses, nerd. Te considera um nerd, cara? Depende, né? Acho que vai um pouquinho de cada, saber um pouquinho de tudo. Acho que nerd caiu um pouco em desuso, mas já fui muito nerd. É nerd ou é geek? Acho que eu tô mais pro nerd. Tem essa Tem boa... diferença? Tem diferença. Qual é a diferença? Explica pra nós, então. O geek é a coisa mais pop. Vai estar lá, tipo, convenções, vai pensar, tipo, mais em filmes, cultura, geek, essa cultura mais pop mesmo. O nerd, ele gosta mais do conhecimento, da curiosidade, aprofundar num assunto.
Oh. Né? Então, acho que essa é uma boa diferença. O geek, ele vai pra convenção, o nerd, ele vai pro computador. Entendi. Pô, então eu acertei, cara. Sim, querendo ou não. Porque você é um cara que curte o conhecimento, né, cara? Uhum. Trafega muito por isso. Exato, eu acho que assim, sempre gostei desse tema, assim, de pesquisar, e desde pequeno, eu lembro que eu tinha um livro, que era um livro, sei lá, de qual editora, que ele tinha várias coisas assim, tipo, como é que era por dentro, e tinha, sei lá, um Titanic, um castelo, e, putz, desde pequenininho eu gostava de folhear, ler as coisas assim, e eu sempre gostei de fazer essa relação, de analisar coisas, de pesquisar, ir atrás, e putz, isso me ajuda muito, tanto, tipo, na minha vida pessoal como profissional. Saber pesquisar assuntos, relacionar as coisas, trazer outros temas assim, e ir ganhando exposição, etc. Que legal, cara. Como que você combina isso profissionalmente? Porque você vê muito dessas conexões desse teu mundo que você gosta de explorar com o trabalho, ou uma coisa, outra coisa? Não, as coisas se ligam muito bem, eu diria. Porque assim, acho que a gente... Um exemplo assim que eu dou, as pessoas falam, putz, por que eu tenho que aprender fórmula de Bhaskara na escola? Cara, para você desenvolver um tipo de raciocínio, para você ampliar essas relações, etc. E aprender assuntos também, isso ajuda bastante. Então você começa a aprender um tema, você começa a olhar outras coisas, e como que isso acaba relacionando no seu trabalho? Então, putz, seja às vezes de uma conversa que vai quebrar um gelo, seja às vezes de entender um pouquinho mais do negócio, seja mais de realmente trazer uma ideia diferente de uma outra área para você contribuir. Uhum. Muitas empresas às vezes têm tipo, programas de empreendedorismo, job rotations, oficinas assim, que você pode ir construindo seu espaço, conversando, dando ideias, participando de outros fóruns, e isso acaba contribuindo. Acho que remuneração, trazendo um pouquinho mais para o trabalho assim, tem lá aquele clássico, no passado, ficava num aquário ou numa salinha escondida ali. E, isso não faz sentido mais hoje. A gente tem que estar perto bem do negócio, tem que ter essa pluralidade de assuntos e temas. Então, putz, você acaba pesquisando sobre um tema. Por que eu fui pesquisar, etc. Assim, tá, como que eu posso usar essa metodologia para o meu trabalho? O que isso pode agregar a esse tema? É um tema que tem coisas que são diretas. Então, por exemplo, vou olhar o mercado de ações, investir, etc. Isso dá uma visão melhor de negócios, de remuneração de patrimônio para a sua variável. Agora, se eu vou pensar, exemplo, comportamental, que eu usei de exemplo, furacão, etc. Cara, como é que o medo disso, a parte comportamental disso me ajuda no meu trabalho? Uhum. Né? Então, entrando nesse exemplo assim que eu até usei, cara, as pessoas às vezes têm medo do desconhecido. Então, como que a gente consegue utilizar isso, entender, passar esse processo de, putz, eu não tenho mais o medo desconhecido, agora eu sei o risco que eu vou correr, o risco calculado, e agora eu consigo passar isso para um outro lugar. Então, putz, vou falar de uma remuneração, aí vem todo aquele remunereis, etc. A pessoa fala, tá, e aí? Já gera medo, vou ganhar, não vou. Dependendo do nível que você fala também, as pessoas já pode gerar uma certa desconfiança. E você trazer esses métodos, tipo, putz, eu fui assim para pesquisar, eu fui assim nesse momento para achar uma solução. Putz, como é que eu posso mudar minha argumentação para atingir essa pessoa de uma outra forma que fez o processo de eu pensar e procurar esse assunto? Então, provocar isso também nas pessoas para desmistificar a coisa. Hoje eu acredito muito que a gente tem medo do desconhecido. Então, putz, a gente tem vida fora da Terra? Sei lá. Probabilisticamente deveria ter, mas e aí? Só que a gente não sabe, as pessoas têm medo. A indústria do cinema adora colocar filme de aliens, etc. Né? Porque a gente não tem respostas. Você falou do furacão, você é um caçador de furacões. Não, nem tanto. Eu ainda pesquiso, ainda gosto bastante. Acompanho temporada de furacões aí, o pico tá chegando. Mas foi assim, foi de uma viagem. Puta, eu tava... Não é na primavera pro verão que começa os furacões dos Estados Unidos? Não. Sim, errou! Primavera pro verão. Não, é primavera pro outono. Não, verão pro outono, isso, exato. É verão pro outono? É. Porque... Eu achei que era primavera pro verão, que era o momento de calor. Não. Não, porque pega as ondas. Deixa com ele. Deixa ele que é o nerd. Não, que isso. É que assim, o furacão ele precisa de uma receita de bolo. Então ele precisa de vários elementos para ele conseguir se formar. Então tem que estar o vento a favor, se tiver um vento contrário, derruba o topo. E o principal, ter uma onda tropical, que dá aí os ventos, rotação da Terra, etc. E que vem ali as ondas do deserto do Saara, da África ali. Mas também água quente. Então, por que tem furacão ali no Caribe e não aqui? Porque a água lá é quentinha pra caramba. Você tá falando água de pelo menos 28 graus até 32. Pô, cara, viajei, você tá certo. Eu pensei nos tornados. A temporada de tornados é da primavera pro verão. Essa é o contrário, não é? No centro dos Estados Unidos ali? Então, mais ou menos. Acontece também. Dentro da parte de furacões, eles podem desencadear tornados também. Mas acontece antes já.
Que ele foi mais pra maio. Isso. Exatamente. Eu de furacão só sei do Furacão 2000 só. Pô, mas é muito louco esse tema, cara. Sim, e assim, tipo, a ideia de eu pesquisar foi, putz, cara, eu vou viajar pra Cancún. Eu tava 4 anos sem férias, escolhi ir pra lá, viagem grande pra fora. Aí falaram, você vai viajar na temporada de furacão? Caramba, não sei o que é isso, deu aquele medo. E aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, vou começar a pesquisar. Porque é algo que a gente não tá acostumado. Viu um ciclone aqui perto, enfim. E eles é todo ano. Cara, não é possível que eles dão todo ano e tá de boa com isso. Então eu quero ficar de boa, né? Então, assim, foi desse um hobby, um jeito de pesquisar isso pra, putz, me tranquilizar. E também entender todo o processo, entender um pouco de como funciona o mundo, essas correntes, e dita muito a questão até econômicas, assim, do globais. E aí, cara, eu falei, putz, eu gostei de pesquisar isso. Então, putz, o medo de uma situação fez eu ir atrás da informação e desmistificar e trazer, tipo, putz, hoje eu fico até meio com peso na consciência. Pô, eu torço pra ser um furacão legal. Porque não pega ninguém, né? Peraí, né? Então, assim, a gente gosta de pesquisar, sim, e trazer essa leveza de alguns temas, às vezes, mais delicados. Isso pro trabalho é importante. Porque, putz, você vai falar de remuneração. Então, você fala remuneração, sempre fala que é o equilíbrio. A gente tá ali, todo mundo quer ganhar o máximo possível, e as empresas têm uma questão de administrar os custos, etc., ser sustentáveis, né? E aí a gente precisa equilibrar esses dois lados. Você tem que saber argumentar para um lado, saber argumentar para o outro. Por que tem que aumentar o salário? Por que tem que revisar a tabela? E às vezes a liderança não consegue trabalhar isso muito bem. Tem essa questão de custos. E os funcionários têm, putz, por que meu salário não cresce toda vez? Então, como que a gente consegue trazer eles para a solução, né? Uma coisa que eu tenho que trazer os conceitos, discutir bem. E, cara, tudo bem ter opiniões divergentes, mas a gente tem que ter uma base para discutir, né? Não adianta, putz, um falar, a Terra é plana e outra é redonda, e os caras não vão chegar no meio termo, né? Nem tem como. Então eu gosto de trazer isso para o trabalho, do processo de ir atrás do conhecimento, de curiosidade, seja ele o que for. A gente acaba, acredito muito, que a gente fica bom em tudo que a gente pratica. Então a gente, até reclamar, a gente começa a reclamar, vai ali, começa a achar coisinhas e não vê, mas estudar, pesquisar coisas, estar sempre ligado, antenado, isso também é uma prática. Putz, comecei a olhar disso, pesquisei um tema, putz, fui para física, investimentos, fui para a parte comportamental humana, fui olhar lá qual que é o mosquito X, sei lá, são conhecimentos que a gente vai agregando e a gente nunca sabe quando vai usar. Eu acho muito legal, você falou várias coisas. O amor pelo conhecimento, isso não é simples. Geralmente as pessoas falam, vou fazer uma pós-graduação, por quê? Porque eu quero ganhar um aumento, ser promovido. Tipo, é um jeito errado de você buscar, porque de fato, vá para aprender algo, para se desenvolver, para sair maior do outro lado. Se vai ter mais ou menos dinheiro, não importa. Mas essa correlação, ela existe. Outro ponto também, a questão de as pessoas não gostam do desconhecido. Você não acha que isso tem uma relação muito com o nosso cérebro primitivo? Se eu dissesse... Cara, ir pro desconhecido é gastar energia, que ela não é infinita, você tem um fim pra ela, me embrenhar num negócio que pode arriscar. Então o cérebro fala, cara, não vai, tá bom aqui, não precisa mais nada, né? Mas você sabe que esse negócio que você falou de fazer uma pós pensando em ganhar mais e tal, eu tava ouvindo um podcast e aí tinha um professor lá de filosofia falando sobre essa questão da monetização do conhecimento ou do hobby, e que isso é um perfil muito próprio de países ou em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né? Países em que as pessoas não... o estilo de vida que as pessoas precisam manter não permite com que elas tenham um hobby simplesmente por ter, ou que elas adquiram conhecimento simplesmente pelo prazer do conhecimento. Mas tudo aquilo que elas sabem fazer, que elas produzem, tem que virar dinheiro, porque eu preciso complementar minha renda, porque em casa tem mais bocas pra comer do que comida no prato, sabe? Uma coisa assim. Então vai monetizando tudo. Então, tipo assim, eu sei fazer crochê, por que você não abre uma lojinha no Facebook? A gente falou disso aqui também, então com a é isso. Sim. Exatamente. Tipo, tem muito disso, né? É um indicador, né, de que as pessoas precisam com certeza. desse complemento. E assim, as pessoas às vezes acham que é receita de bolo, né? Eu preciso, vou crescer, vou entrar numa faculdade, vou fazer uma pós, vou isso, com foco de aumentar. Mas às vezes não para pensar no porquê das coisas. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim mais velha que a frase mais importante é o porquê. E criança pergunta por quê pra toda, né? Emerson tá com os filhos, você sabe bem que tá nessa fase. Mas depois você começa a crescer, vai pensando que, putz, cara, já sei as coisas, não vou perguntar mais, e aí? E a gente para de aprender. E
cara, a gente não pode deixar de perguntar o porquê. E aí, por exemplo, eu lembro até nosso modelo de ensino e tudo mais. Eu tenho amigos da faculdade que a gente conversa até hoje. E, putz, amigos tiravam notas muito melhores que eu. Só que a gente vai conversar, putz, não lembra das matérias, não tem mais os temas, porque, assim, pensou em estruturar pra passar na prova, passar naquele maior, tirar a nota mesmo. E eu não, eu sempre, às vezes, não fui tão bem, falava, prova de história econômica, que é uma piada dos meus amigos. E eu procurava entender todo o contexto e não ficar decorando autores. Eu procurava entender o movimento. Isso era uma dificuldade pra mim. Porque, putz, se eu sou apaixonado por entender como as coisas funcionam, cara, só decorar é maçante, não entra. É difícil achar o espaço, né? Bom, a gente departamentaliza muito o conhecimento também. Então, você tem uma área para estudar história econômica, mas de fato você está aprendendo, você tem matemática nisso, você tem... você vai aprender de economia, você vai aprender de história, você vai ter que ter interpretação, então o português se ajuda, né? Eu acho que a gente teve um episódio falando sobre isso também, de aprendizagem autodirigida aqui, com o Alex Bretas, e a gente explora um pouquinho também do quão ruim é você departamentalizar isso e não dar a chance das pessoas combinarem, porque um celular é uma combinação de física, química, de muita coisa aqui dentro, né, cara? Então, códigos, então, quando a gente separa essas coisas, ajuda a produzir mais rápido, né? Você não deixa na mão de uma única pessoa o conhecimento, mas tem uma marca abstrata que é dona de toda a tecnologia que está por trás também, então daria outra discussão. Mas, de fato, eu não sei o quanto contribui. Porque você está indo muito na linha dos gregos, né? É a virtude pela virtude. Ou seja, eu vou aprender pelo aprendizado e não aprender porque eu quero multiplicar isso. Exato. E assim, a gente pensa, putz, claro, a gente tá numa sociedade capitalista, eu como economista, eu não estou dizendo aqui para dizer se é certo ou errado, mas é para entender o mundo como ele funciona hoje e tudo bem. Né? Então, estamos num país emergente, em desenvolvimento, enfim. E a gente tem, boleto para pagar, a gente faz parte. Então, as pessoas acabam não tendo que direcionar o esforço realmente para sobrevivência. Então, conectando ali como é que você vai para o desconhecido se você vai ter que investir energia, gastar esforço para isso e sair do conforto? Se você, às vezes, nem tem o conforto no primeiro momento, né? Então, como que a gente pode promover isso? Então, concordo, é difícil, mas também vendo uma prática, às vezes, acho que ter uma motivação, às vezes, dicas assim, tipo, putz, cara, você às vezes não precisa estudar algo com o intuito de, não, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Mas o quanto de ganho a gente tem aprendendo as coisas? Exemplo até de conexões. Eu teve um exemplo uma vez, eu estava em remuneração e benefícios numa empresa, e aí eu fui entregar um papel, um contrato para um presidente de uma controlada assinar, de um benefício de uma outra área, etc. E aí ele começou a assinar, ele olhou pra mim, o que você acha sobre isso? E eu comecei a responder com ele, você não é dessa área? Eu falei, não. Você é formado em quê? Eu sou em economia, né? Na Unicamp, etc. Aí ele, pô, legal. Eu comecei a conversar, fiquei ali uma meia hora com ele. Depois eu vi que diversas reuniões de estratégia que envolviam mais remuneração, ele fazia questão que eu estivesse lá. Então, putz, de uma conversa assim, a gente entrou num tema talvez até técnico assim, mas que não era da minha área, e aí comecei pô, cara, eu gostei da forma que você pensa. Então, vamos trabalhar. Então, assim, o fato de eu pensar diferente ou de ter esse problema, abriu uma porta. Pô, isso, lógico, melhor, engatilha, não era esse o objetivo, mas com um bônus sempre é legal, né? Cara, é muito legal você falar isso. Essa proatividade não é fácil, cara, é um exercício. Você me fez lembrar de algo que aconteceu no meu segundo emprego, cara. Era um contrato com empresas do varejo e eu recebi a mesma pergunta do gerente da época. Eu falei, cara, o que você acha desses percentuais que os caras cobram? Eu falei, cara, só que diferente de você, eu não me saí tão bem, eu acho, na resposta. Porque hoje eu olho e falo, cara, realmente, eu poderia ter mergulhado melhor, porque eu nem imaginei que ele ia querer minha opinião. Babaca, dane-se, não vai atrás, porque o cara investigue de fato algo que tá sobre... Muito interessante você falar esse negócio. Você quer falar alguma coisa? Não, é que eu só ia puxar o gancho de reforçar, né, que a gente não precisa ter todos os conhecimentos, a gente não vai ter todos os conhecimentos. Nem dá pra ter todos, mas né? eu acho que a habilidade que a gente tem de transitar, às vezes, de um assunto conhecido para um desconhecido, ou de transitar entre correlacionar as coisas, tipo, eu posso não saber exatamente sobre essas porcentagens, né? Mas eu posso, de repente, saber sobre como as pessoas podem se sentir
sabe? Tipo, ou como esse mercado interage. Como interage, Perfeito. qual é o impacto e aí você vai conseguir tomar uma decisão Mas mais estratégica que tá na mesa por correlações. E correlação é muito importante. Às vezes a gente pensa, e conforme você vai estudando, você acaba correlacionando temas, você vai aprendendo o método e, cara, a correlação é super importante. Você vai vendo que tudo tem um pouquinho de tudo, assim. Você vai falar assim, meu, isso aqui não tá livre, independente completamente. Tipo assim, você assistiu um Big Brother. Você assiste aquilo lá e fala, meu, o cara aqui, ele selecionou uns perfis pra estar ali. Tem um porquê, O jeito que né? ele selecionou não tá tão distante, assim, talvez, de um arquétipo do Freud, por exemplo. Aí você começa a ver que, tipo, tudo tem relação, né? Sim, sim. É isso. Então, assim, lógico, tem correlações que são... não levam a nada. Tava vendo, existe um termo, você me fugiu agora, de correlações esdrúxulas. Então, teoricamente, existe uma correlação entre lançamentos de filme do Nicolas Cage com afogamentos em piscina. Quanto mais existe, tipo, mera coincidência. Ok, né? Não tem nada que explique. Mas ok, fica pelo menos pra ser uma curiosidade inútil, uma né? cultura inútil, é. Isso, cultura inútil é interessante. Mas isso, você vê que a gente tá viajando aqui algumas coisas, mas essas correlações são um grande problema também quando a gente pega pra trabalhar com dados e faz uma associação como essa e alguém chega pra você e fala assim, tá vendo, ó? Pra cada vez que a gente nega um aumento, alguém pede uma demissão. Aí você fala, puta, e agora? Não vou dar aumento pra mais ninguém, porque eu não posso perder mais ninguém. É o viés, né? Exatamente. É o sistema 1 agindo puramente agora, né? Mas é engraçado quando fala de dados, teve um evento da empresa que eu sou hoje, e a gente tava lá reconhecendo o tempo de casos, etc. E eu tava com um coordenador de People Analytics do meu lado, e aí chamaram, por tempo de caso, uma pessoa acho que com 65 ou 70 anos de casa. Nossa! Aí ele olhou um pra cara do outro, ele existe, não era um erro da planilha do sistema, tipo, olhando pra cara do outro. Porque, cara, você vai ver uma pessoa com tanto esse tempo de casa, que tava bem, assim, tipo, cara, vestindo a camisa da empresa por todo esse tempo, legal, mas você olhando os dados, é bizarro, cara. Você fala, isso aqui pode estar errado, é erro do sistema. Arruma aí, velho, bota 6 anos e meio, volta uma vírgula. Isso, exato. Você sabe que o Rousseau tem uma parada super legal, que ele fala assim, cara, a Fer falou um pouco disso, você não precisa conhecer todas as coisas, mas você precisa conhecer um pouquinho de muitas coisas para saber formular perguntas boas para continuar dando passos, né? E você fazer uma boa investigação em perguntas exige que você minimamente tenha um conhecimento de muita coisa. E, cara, eu acho que essa é uma matéria que o cara de remuneração, de fato, ele pode ou se prender dentro disso ou expandir os territórios, porque quando ele tem perguntas boas, ele ativa os BPs, os executivos do negócio, você consegue fazer muita gente conectar, se mover, cara. né? Perfeitamente. Isso, assim, olhar até essa visão. Uma coisa que me chamou a atenção em remuneração, eu sou uma pessoa nascida em remuneração desde o estágio, é a quantidade de Isso é raro, hein, mano? Tô falando, o cara é Pokémon raro. nascido em remuneração. Né? Desde o estágio, assim, então... É legal, porque, putz, tem que saber de mercado, de leis, de sistemas, de benefícios, de parte comportamental. Cada mais coisa que você vai sabendo, vai agregando para remuneração. Então, putz, tem gente que foca só num tema, remuneração variável, aprofunda. Mas tem pessoas que vão entender mais de negócio. Pô, você entender mais do negócio facilita muito a remuneração variável. Você saber também, por exemplo, de investimentos, de ações, longo prazo, né? Dá para você começar a ir expandindo esse amálgama de remuneração, conforme você vai colocando mais ferramentas. Sistemas. Putz, hoje a gente fala de inteligência artificial, de planilhas, mas, cara, Excel salva muitas coisas. Aí veio BI, sistemas, empresas estão trazendo software de remuneração. Você saber conversar e demandar, até o fato de você explicar um modelo de remuneração variável para um cara que vai desenvolver ou vai implantar, já facilita muito o trabalho, reduz o custo, etc. Então, olha a quantidade de coisas que a gente tem que saber. E, lógico, é uma área dentro de recursos humanos, ou gente de cultura. Então, a gente também tem que saber lidar principalmente com pessoas. Conversar, saber transitar. Tem muitos desse perfil, a pessoa que de remuneração, que fica só no Excel e outra que, às vezes, fala bastante. Como que baliza bem essas questões, né? Super importante ser plural nesse ponto. É mais fácil trabalhar com programas de LP ou escolher um charuto ideal? Né? Olha, acho que é mais fácil LP, hein? Porque a oferta de charuto é grande, cara? Ao contrário. O charuto é um bem escasso, né? Entrando nesse ponto aí de pesquisar, por que charuto é tão caro, assim? Porque, putz, pensa numa planta chata pra nascer.
Por isso que chama charuto, né? Se fosse legal, ia chamar legaruto. Boa. Mas assim, tem toda a questão da umidade, do solo, dos ventos, não sei o que, da terra e tudo mais. E aí você muda muito o charuto e o sabor dele e o processo. E existem pouquíssimas áreas produtoras de bons charutos, né, no mundo. E aí por isso... Onde são essas áreas? Já que você é um perito em pesquisar, você vai me falar agora. Volta Barro em Cuba, mas não toda Cuba, é uma área específica de Cuba. É porque o charuto cubano é famosíssimo. Você falou Volta Barro? É uma região mais... Barro ou Barro? Barro. Uma região... Então, Pinot Volta Noir Barro também. Não é legal. Quando volta Barro, você fica mal. Só vai, mano. Exato. Você tem ali República... Quando teve a tomada ali do golpe de Cuba, né? Revolução Cubana. Então, os donos das fábricas de charutos também foram expulsos das fábricas. Eles foram procurar em outros lugares. Aí você tem os off-cubas, que tem ali República Dominicana... Nicarágua. O suprassumo ainda continua sendo cubano, né? Mas é uma demanda, assim, que o mundo inteiro quer. E aí os preços são até nivelados internacionalmente. Cara, são altíssimos, cara. E assim, você tem bons charutos brasileiros também. Então você tem ali no Recôncavo Baiano algumas produções. Mas olha, depende às vezes do momento, da vibe. Depende. Mas sabe por que a oferta tá tão escassa assim? Porque você tem 200 na sua casa. Você tem 200 de como chama? É umidora aqui. Termo-umidora. Termo-umidora, que você guarda os charutos como se fosse, pra quem não sabe, é como se fosse uma adega de vinho, só que é só pra botar charuto. Isso, que controla a temperatura e a umidade. E cabem 200 charutos. Tranquilamente. Ele não pode ficar em ambiente muito quente, o charuto? Não, cara. Porque assim, charuto ele tem que ter uma umidade certa. Tem 65, 67 ali. Você pode ampliar um pouquinho o seu desvio padrão aí. Né? E é uma temperatura... Esse é o mais importante. Aí você pensa... A temperatura ideal qual é? Em torno de 18. Gente, eu queria ser um charuto. Né? Ou então eu posso colocar dentro da minha adega de vinho que vai ficar bem. Mas é seco. Seco. Só que aí o melhor é controlar a umidade, que senão o charuto ele vai tender a abrir, ressecar, aí ele vai queimar irregular, vai perder aromas, etc. Mas se você deixar ele muito quente e úmido, prolifera fungos. Aí pega fungo no charuto, já era. Aí vira um shimeji. Não, mas aí começa. Vamos lá. Tem aquele fungozinho que é branco. Plume, que não é um fungo. Ah, não é um fungo. Porque esse é legal. Esse é bom. Esse diz que tá bem armazenado. Isso, né? tá bem... É a condensação de óleos da capa. E aí forma esse plume que pode ser confundido com fungo. E só forma quando tá em condições assim, muito bem armazenadas, né? Então esse é um sinal de excelente guarda do charuto. É tipo um queijo gorgonzola. Não, mas se chegasse a ficar desse jeito, aí já era. Porque não é o fungo. Mas o queijo gorgonzola tá bom. Não é um fungo. Isso, exato. Mas assim, cara, charuto é um hobby que surgiu assim do nada. Entrando nesse tema, né? Eu sempre gostei, não sei porquê. E aí eu entrei nele e comecei a pesquisar também como era feito, não de onde vinha. Não foi assistindo Poderoso Chefão? Não, assim. Eu assisti, mas não foi por conta da indústria assim, de filmes, não, sempre me chamou a atenção. E aí eu comecei e falei, putz, vou pesquisar. E era um momento da minha vida que eu tava muito acelerado, muito agitado nas coisas. E eu não conseguia parar pra ter um tempo pra mim. E aí eu peguei e falei, cara, comecei a pesquisar, falei, quer saber, eu vou pegar esse momento pra fumar um charuto e vou parar só pra fumar o charuto e aproveitar essa experiência. E aí eu comecei a, tirar um tempinho, uma vez na semana, assim, acendi um charuto, parava o que eu tava fazendo. O celular tava... Cara, esquece, lógico, a gente tem um pouquinho de bom senso, mas foi um momento, assim, de, tirar um momento pra mim. Por isso eu consegui incluir bem, de uma maneira prazerosa na minha rotina. Então, cara, se eu tô... estressado, me dá dor de cabeça. Se eu não tô pronto pra isso, né, diferente, eu fumo pra melhorar a sensação, assim, não pra curtir o momento. Eu acho que quando eu falo curtir o momento, assim, acho que tá chegando aí nos 30 anos, eu comecei a muito focar nessa história de experiências, no aspecto de sabores. Então, vou experimentar cervejas diferentes, vinhos diferentes, e começar, ver qual que é o tipo de uva e tudo mais, charuto, uísque, até comida, temperos, usar alguns temperos diferentes, assim, até colocar, por exemplo, fazer um molho à bolonhesa, você pode pôr um vinho, você pode pôr algumas coisas diferentes, assim. Então eu comecei a procurar mais essas experiências paladares e até pessoais mesmo, que foi um momento que foi entrando pra mim super legal. Então o charuto casou muito bem comigo, nesse aspecto de trazer experiências, de parar e aproveitar e saber harmonizar. Um exemplo que eu trago, tem os ensinamentos que eu tirei, lições que eu tirei do charuto, que cara, a companhia faz diferença.
Vou dar um exemplo. Tem uma hamburgueria famosa, uma rede de hamburgueria famosa, que eu acho meio caro. Todo mundo gostava Pode de falar o nome? Madeiro? Madeira, né? Todo mundo, festa de feira, aniversário, vamos no Madeiro, vamos conhecer. Tá bom. Sempre achava caro e eu achava, mais ou menos. Toda vez era isso. Um dia eu fui com a minha noiva lá. Cara, foi o melhor hambúrguer que eu comi. E tipo, o hambúrguer provavelmente era o mesmo, mas o momento, a descontração, a companhia que tal, isso faz diferença. Isso eu vejo que o charuto pra mim faz... Como é o nome da tua noiva? Juliane. Pode mandar um beijo pra ela, porque agora você já ganhou. Se ela chegou até esse momento, se ela transformou Madeira em algo bom, se fosse ao vivo, ela ia te esperar em casa com charuto, assim, com uma taça de vinho. E curiosamente... ela não fuma, ela já experimentou, mas eu já fumei um charuto com a minha sogra. É mesmo, cara? E ela curte. Então, assim, tipo, é o momento, assim, de conversar, de trazer esses pontos que, putz, você para ali, você tá conversando, você tá desconectado, você vai trocando uma ideia, quase num podcast aqui. Então, assim, é um momento legal, tipo, putz, aproveitar essa ideia, aproveitar esse momento de, tipo, desconectar. Cara, pra mim ajudou muito investir nesse hobby, etc. E o charuto, ele é melhor que o cigarro, assim? São propostas completamente diferentes. Não, mas de saúde, tá pensando na saúde, assim. O FDA, a Anvisa americana, eu já acho que eles apelaram um pouco, mas eles têm um estudo que até 2 por dia não tem alterações significativas no 2 risco. charutos? Eu acho que é muito, mas a FDA tem um estudo deles que não teve impacto significativo no câncer. Aí tem um estudo lá deles. Sim. Até tem um episódio, né, do Roberto, que ele trouxe a correlação, né? Que ele falou de pessoas que fumam com câncer de pulmão. É muito baixo, assim, né? Mas é que a gente, tipo... as associações que a gente faz, né? Sim. Depende do estilo de vida da pessoa. Às vezes a propensão tem um pouquinho ali já piora, né? Então, assim... Virou lobista do mercado fumo agora? Né? Não, eu tô só curiosa, só. Não, eu tô sacaneando, porque esse é o argumento dos lobistas. É mesmo? Mas e o vape? Obrigado. Mas, por exemplo, o charuto, ele é só folha do tabaco. Ele não tem nenhum aditivo tipo cigarro. É uma proposta diferente. O cigarro, por exemplo, ele não para de queimar o tempo inteiro, porque ele tem pólvora, cara. Ah, rapaz. Tem, mano. O cigarro, ele tem, acho que são mais 10 mil substâncias. É umas paradas gigantescas. O tabaco... Então, o charuto não. Se você passar de 1 minuto e meio, 2 e pouquinho sem dar... Ele apaga. Aí você tem que acender de novo. Entendi. Se ele tiver muito úmido, ele apaga mais rápido também. Tem todas as questões. E ele é literalmente só a folha do tabaco. E ela desidata uma folha por um tempo. Passa por todo um processo, mas nada químico, né? Tudo muito... E o charuto você fuma um inteiro? Ou você guarda? Tem essa de guarda? Não porque pode é baseado, guardar. quase as guarda, né? Aí eu falei pro Felipe, olha lá, Felipe, vem cá, escuta agora, vai. Não, porque charuto, você fuma, não existe até onde você fuma. Você fuma até você estiver confortável. Acho que esse é o ponto. Você pode fumar um pouquinho, você pode fumar ele inteiro, até o meio, anilha, não importa. Só que você não pode guardar. Uma vez que você acendeu ele começa a queimar, ele vai... vamos dizer assim, vai estragando com aquela... Tá. Então, se você apagou ele... O calor tá ali. Isso, então se você puxar muito rápido... Então, assim, até um exercício, se você puxar muito rápido o charuto, ele superaquece, pode amargar. Se você apaga ele, deixa um bom tempo, aquela cinza que ficou ali dentro também vai meio apodrecendo, vai deixando o charuto mais amargo. Então, fuma, acendeu... Por isso tem diversos tamanhos, bitolas, etc. Pra você ter ali, tô com meia hora, 1 hora pra fumar, tem um tamanho adequado. Isso aí é legal, interessante, porque o charuto você escolhe também pelo tempo que você quer dedicar a ele, né? E assim, o charuto tem toda uma construção. Que foi, Fernando? Nada. Cara, a 5ª série baixou agora aqui que veio. A 5ª série, o charuto. do jeito, no naipe que você não tá. Para de pensar no outro charuto. Que você... Não, mas eu ia perguntar qual o tamanho da bitola que você gosta de fumar. Nossa. O pior é que se responde a 5ª série já vem junto. Aqui não dá nem pra cortar, gente. Aqui... Cara, ele mas, que ó, começou, que falou bitola, não fui Mas eu. é o termo, pô. E parece pra qualquer coisa. Você vai cortar uma madeira, por exemplo, é a bitola também, que vai determinar o tipo de serra que você usa, né? Por aí vai. Você sabe que, cara, o charuto... Thomas, se você estiver ouvindo, quero te agradecer. O Thomas, cara, foi o cara que me apresentou a esse mundo. Aí pronto, aí ela vai agora ficar maluca. Só que eu não fumei. Mas a gente tava em San Diego, na feira da World Work, e aí no sábado que a gente tava lá, assistimos um joguinho e tal, não sei o que. Lá tem muito disso, dessas casas de cigar, né? E aí entramos numa dessas, falei, cara, nunca experimentei esse negócio. Falei, não, vamos lá, comprar uma. Ele comprou um charuto e tal. E aí eu experimentei, cara, a experiência eu curti, porque foi um momento de pausa muito legal. Caro também?
Cara, pagava $20 num charuto, velho. R$100. É que um deles era o Romeu e Julieta, era $20. Era o Romeu e Julieta não produzido em Cuba. Então tem isso também, né? Porque tem vários... Porque o dono da fábrica... o dono da marca da indústria cubano, ele foi expulso. E aí ele foi fazer em outro lugar, em outra ilha, na República Dominicana. E Estados Unidos, desde lá dos embargos, Guerra Fria, Caramba 4, não compra nada do cubano. Tanto é que tem uma história do assessor lá do Kennedy, que ele pediu para ele comprar o máximo de puros cigarros, que ele conseguisse. E aí ele foi lá, comprou um monte, ligou pro Kennedy, dizem que ele ligou, comprou, beleza, arrancou a gaveta, tirou o embargo, não importamos mais nada de Cuba. Putz, então ele garantiu o dele, só né? Só pra mim. Era tipo o Didi Mocó, 2 pra mim e 1 pra você. Exato. No caso, era todos pra mim e nenhum pra você. Então, assim, lá nos Estados Unidos, e por isso que, por exemplo, você vai viajar pros turista americano, é muito fácil ele cair num charuto falsificado, que 80% do mercado é falso. Tem que tomar muito cuidado. Nossa. Porque como eles não têm essas marcas lá cubanas, e tem o cubano é o melhor, pra ser enganado, é 2 palitos aqui, um cubano pra você, não sei o quê, preço barato, não sei o quê, e leva. Mas isso também aqui, né? É legal comprar de lugares que tenham, eu não sei se conheço um pouco da procedência, porque de fato, para enganar, eu não sou um perito nisso, eu entrei nisso em maio, gostei, comprei alguns, tenho lá em casa, minha esposa não me apoia muito nessa parada, então esquece, se eu vou fumar assim, raio de 1 quilômetro distante da casa, você vai lá e não incomoda outra pessoa, entendeu? Isso aí compra onde? Tabacaria? Tabacaria, E agora estão investindo, tipo barbearia, essas coisas, começou a surgir. Já tá numa onda forte cigar, disso aí. Não sei o quê. Isso. E assim, é toda essa questão de experiências, momentos, então, como você falou, as pessoas veem, putz, cara, tive uma experiência legal, mas não é que você vai ficar doidão, não sei o que, não, tipo, você vai relaxar, você vai tirar o tempo pra ter uma experiência. O charuto é uma experiência degustativa. Analógica. Isso. É o sabor que vem e tudo mais na boca. É isso. O primeiro que eu experimentei, e o segundo, caiu um pouco a pressão, eu tava a sensação assim de que tomou muito cervejinha. rápido. Deve ser também. Aí eu falei assim, rapaz, mas eu não tomei nenhuma cervejinha, o que aconteceu aqui? Que eu tô me sentindo um pouco... Farol meio baixo. Que acontece. Meio... Mas depois você vai equilibrando também, experimentando assim, né? Cara, Mas, voltando assim, por exemplo, até esse fato do charuto já me abriu portas em empresa. Tipo, de dentro de áreas assim, tava conversando com um gerente de uma outra área, um societário, aí a gente tinha uma relação, falei, cara, não sei o que, tava vendo coisa do casamento, comprei charuto, você gosta de charuto? Puta, e começamos a conversar. E aí você vê que assim, putz, um detalhezinho, um hobby à parte, nesse caso o charuto, putz, já comecei a ter uma conexão com uma outra pessoa pra poder conversar mais de outros temas e, cara, não precisa ser só trabalho, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre gostei, prezei muito é o ambiente de trabalho, assim, as relações que a gente constrói dentro, tem um time legal que ajuda. Tamo todo mundo, putz, aquele projeto maldito, não sei o que, mano, tá todo mundo rindo e se ajudando junto, vamos lá. Isso é importante. E às vezes você ter, tipo, uma cultura, uma curiosidade inútil, alguma coisa, saber comunicar, engajar as pessoas é super importante. Sim. O ambiente faz diferença. Faz, cara. Eu concordo. Por isso que eu ia até te perguntar, assim, como esses conhecimentos te abrem porta, te fizeram caminhar na carreira. Que empresa você tá hoje? Hoje eu tô na Raia Drogasil. Você tá na Raia Drogasil. Isso. E qual é a posição que você tá lá? Hoje eu tô como coordenador de remuneração. Eu entrei como especialista. E aí, dentro dos movimentos lá, eu acabei trazendo as atribuições que estavam dentro da minha cadeira para coordenação. Antes tinha uma coordenação até um pouco mais de atendimento operacional. E aí a gente tava com esse traço mais com as áreas e uma cadeira especialista cuidando mais de projetos, ILP, sistemas, toda essa parte mais estratégica. E aí, de um tempo para cá, a gente fez essa mudança na área, passamos uma parte mais operacional para o centro de serviços que a gente tem lá, e aí os conhecimentos da cadeira especialista eu consegui distribuir para os meus analistas e mudar a área de remuneração, até num ponto de tornar uma área muito mais de estratégia e governança e menos operação. Então, putz, um gestor vem discutir, porque a tabela, não sei o que, para atualizar. Cara, por quê? Aí o cara, não, porque tá defasado. Tá, por quê? Não, porque não estamos trazendo ninguém. E por quê? Trazendo os porquês, assim, começar a entender, tipo, cara, qual que é a estratégia, o porquê. Hoje eu tô numa posição de falar, eu vou desenhar a melhor solução para você.
E aí, o que para entender o problema e desenhar a melhor solução. Como a gente vai atrás de dinheiro é outra história, vai rolar da aprovação. Mas se você tá trazendo uma dor, cara, tem que entender se tá perto do negócio e falar, vamos resolver isso, ninguém quer trazer exceção. Então, trazer os conceitos, trazer a estratégia, trazer a pessoa para a solução, de tipo, acolher. Eu gosto, a gente tem a figura do BP, mas eu gosto muito de trazer o BP para a solução, ou que se for às vezes o BP, não, vamos lá conversar com a área. Então, cara, como que a gente traz os conceitos e a gente se ajuda a trazer uma melhor solução? Eu trago a parte técnica, claro. E também, lógico, da minha parte eu tenho um perfil de questionar, de trazer as questões de negócio, mas qual que é a sua dor? E vamos trabalhar junto, assim, trazer essas parcerias. E, cara, você saber de uma área, saber de uma pesquisa, saber de um outro negado, ou próprio caminho que a empresa está indo, né? Então, a gente é um varejo farmacêutico, mas está mudando um pouco essa estratégia de ser um hub de saúde, procurar em outras coisas também. Tá, cara, como é que eu tô atento nisso? Como é que eu posso ajudar a área de marketplace numa outra questão? Como é que eu posso ajudar a logística a pensar em formas diferentes? Putz, pensar nisso e tá sempre entendendo para onde que a empresa está indo. A gente fez ali, tem algumas empresas embaixo também dentro do grupo, e, cara, vamos desenhar modelo de remuneração. Pô, se eu for lá, buy the book, a remuneração é assim, cara, não dá. Às vezes funciona para uma área e não funciona para outra. E como é que a gente tem essa flexibilidade, né? Deixa eu te perguntar, curiosidade. O mercado varejista, de uma forma geral, tá sofrendo muito, não só no Brasil, mas no mundo, assim. Tem data para acabar, talvez. Essa é a discussão sempre. Só que o varejo de farmácias, cara, eu vejo que, eu não sei se, na minha impressão, ele caminha numa direção oposta, porque fui viajar esses dias, ou qualquer lugar que a gente vai, farmácia tem em toda esquina. Eu gosto de ir numa farmacinha. Então, a galera curte frequentar a farmácia, exato, né? Brincando ou não, se a gente pega as farmácias nos Estados Unidos, cara, tem de tudo. Você compra até jogo de ficha de pôquer, assim, você compra na farmácia em Las Vegas. É impressionante, assim. Então eu olho e vejo, cara, todo canto, e as farmácias têm uma estrutura legal, trabalham o brand, então não é levantar umas paredinhas, não, trabalham uma estrutura. Esse é um segmento que ele é rentável, cara? A contramão do varejo de fato acontece, ou eu só me encanto porque eu entro numa rua, igual eu tava em João Pessoa, tipo, uma rua tinha 12 farmácias, cara. E repetir. E o lance era que se você fala 12 marcas diferentes, não. Era quase assim, 6 e 6. Tipo, se elas repetiam uma no começo da rua e tinha uma outra farma lá no fim da rua. Mesma marca, cara. O que é isso, cara? Ela é rentável, ela é desafiadora. É um varejo que tem características de varejo, mas com uma colher de chá no aspecto de... Você tem margens apertadas, então, sendo uma pessoa que gosta de pesquisar. Cara, como economista, você fala, você consegue por preço, margem, você agrega valor, etc. Num produto, num serviço. No serviço a margem sempre é menor. Agora, num serviço que é disponibilizar uma mercadoria para outra pessoa que ela já agregou todo o preço, como é que você vai mexer nessas variáveis? Então, assim, o varejo já tem essa dificuldade de uma competição muito alta, você tem que ter uma margem cada vez menor, aí você tem um concorrente, não seja o varejo, mas, por exemplo, o Mercado Livre, a Amazon, etc., que consegue entregar em outras velocidades. Tipo, cara, como é que você se compete com isso? E aí o varejo farmacêutico, ele tem uma coisa assim de... tem a legislação, da questão do remédio controlado, etc., mas precisa evoluir isso também. E ninguém compra muito remédio porque quer. Você compra porque você precisa. Né? Então vai ter essa necessidade. Mas o foco hoje da RD é trabalhar essa coisa de, tipo, como é que eu vou na prevenção? Como é que eu vou fazer esses movimentos de, tipo, não só cuidado quando eu já tô com problema. Então, lógico, a farmácia ainda existe e tudo mais, mas precisa mudar esse foco. Então, dá uma colher de chá no varejo disso, diferente da Magalu, que, putz, as pessoas vão comprar, se endividar, etc., de uma forma muito maior, e se o crédito tá caro, se ele que a gente tá, né, a pessoa não consegue parcelar muito bem, tá endividada, a dívida da empresa também fica alta, putz, a margem foi pro espaço. A gente vê o caso aí, Americanas, Via, tá tudo bem difícil para esse segmento. Já o farmacêutico, ele é mais tranquilo. A Raia Drogasil é que tem a maior fatia do mercado? Tem, no Brasil sim. Né? Aí a gente tem o maior número de lojas e pessoas assim, e a gente tá em expansão, e é uma coisa assim, sempre está em expansão, sempre a gente abre muitas lojas todos os anos, né? E tem esse modelo bem agressivo e sustentável. Acho que esse é um ponto importante. Tem que sempre ser sustentável. Cara, eu tava conversando esses dias, agora eu divido com você de remuneração pra gente entender de fato. Como engajar um público que trabalhar os finais de semana,
que é um público mais jovem e que ou ele vai pra balada ou ele vai pra farmácia, então ele vai pra farmácia e ele fala, cara, isso reduz muito o tempo também dele, de certa forma, ali no negócio. Como é, de fato, o que você pensa esse tema? Como engajar um público que... E até pensando, por exemplo, na pandemia, né, que é um tipo de uma profissão que as pessoas precisaram ficar ali na linha de frente, né, então... Teve um momento que a farmácia precisou abrir, né? Que as pessoas iam pra lá pra fazer teste de Covid. E a pessoa tá lá, né? Exposição, né? Eu acho que... E aí vai numa linha mais geral, de que eu penso assim, as pessoas têm que ver valor no trabalho, no fruto, no propósito nas coisas. Né? Então, eu trago isso pra mim. Cara, eu gosto de entrar numa empresa onde eu posso ver o meu valor na minha entrega. E as pessoas têm que também, por exemplo, a gente fala, a empresa tem 1 milhão de benefícios e políticas e práticas, e não sabe vender isso. Então a pessoa, às vezes, você vai fazer, por exemplo, uma proposta à pessoa de mercado, a pessoa, eu tenho VR, plano de saúde, ponto. Não, você não tem mais nada. Não tem. Aí você questiona... Cai na vala comum. Cai na vala comum, exato. Então, como é que a gente consegue manter essas pessoas engajadas? Como é que a gente consegue mostrar o valor das nossas coisas para elas? Então, tipo, trilhas, benefícios, desenvolvimento mesmo. A RD tem um sistema de trilhar bem definido, isso já na farmácia. A gente tem muito focado em cultura, de engajar também, encantar os clientes. Né? Então isso é bem forte na RD e acaba trazendo uma cultura bem forte em que assim, era uma empresa antigamente familiar, então você tinha ali a família lá vestia de expansão, assim, bem essa de ir na lojinha, de ir lá numa cidade, vou ver aqui aonde colocar uma nova unidade, trazer toda uma história. Então é uma empresa que já tem mais de 100 anos. Então assim, tem que ter toda uma cultura, tem que ter todo um engajamento, mas as pessoas têm que ver valor nisso, tem que ver de onde. Como a gente estava falando antes, né? Tipo, não dá pra pensar num monte de coisa e a gente tem que sobreviver aqui. Como é que a gente vai trazendo isso para a realidade da pessoa? Então a gente tem trabalhado em comunicação. Às vezes uma atitude simples que a gente fez recentemente. Cara, a gente distribuiu um Excelzinho que era um simulador de PPR. No Excel, para as farmácias. Isso foi lançado como uma atitude de engajamento. Que eles não sabiam quanto ia vir, não sei o quê. E as pessoas começaram, eu atingi a meta aqui, assim, assado. Eu já tenho uma visão de um valor. E você fala, putz, cara, é um Excel que eu, sei lá, fiz 1 hora, tudo bonitinho, um layout assim, e entregou e, putz, a galera gostou. Cara, às vezes é uma coisa assim, às vezes tão pontual que a gente tá aqui no corporativo e fala, cara, isso é um Excel. E que chega lá do outro lado e, não, as pessoas veem valor. Então, estar próximo do negócio, entender as necessidades, procurar essa proximidade, né? Na teoria, muitas vezes a prática é outra. Então, isso é bem importante, sim, de estar próximo, de conhecer. Farmácia ainda é mais fácil, a gente vai lá na farmácia, entende, vê. E eu gosto de estar numa farmácia assim, e aí, como tá? Às vezes tem um programa lá de descontos de benefícios, aí vê, você dá raia drogas. Eu falei, sou. Aí as pessoas vêm, perguntam, quando eu falo, putz, sou de remuneração, principalmente perto da época de PPR, o pessoal já, e como é que vai ser, não sei o que, as pessoas... E aí você vê, assim, o interesse, trazer essa informação, captar as necessidades, acho que é super legal a gente estar próximo. Não dá pra ficar só no aquário, né, e ficar discutindo no lado corporativo as decisões. Qual é a loja que é a mais rentável cara, é pra te quebrar mesmo, né? Aí você me quebrou, cara. Porque a gente não faz essas perguntas antes, na hora, pra saber se o cara veio estudar. Sacanagem, né? Coitado, não, mas eu tô brincando. Não, óbvio que você... Deve tem um ter monte, mas que a galera só entra pra se pesar, né? Porque tem isso na farmácia. Sim. Mas deve ter Mas várias, até essas, eu acho que, rentáveis. eles devem ter alguma avaliação do nível de rentabilidade do estabelecimento. Tem tamanhos também. Porque cada um delas vai, aqui tem um gerente, aqui tem um líder desse tamanho, vai aumentando. Exato. Essa escala. Mas é que geralmente no varejo você sempre tem, cara, a loja de tal local é a loja que mais fatura no Brasil, assim, os caras. É que você tem, por exemplo, você vai falar de um varejo mais clássico, você tem regiões muito maiores. E aí você falou, varejo, tem farmácia, tem 1, 2 na mesma rua, então elas acabam competindo, mas não tem uma competição tão canibal entre elas. Então, mas esse dado assim de cabeça eu já nem lembro. Tanto que vocês também estão em todos os estados brasileiros, né? Sim, você falou sim. que agora vocês conseguiram alcançar essa... Exato, no ano passado. Então, assim, essa é uma estratégia, é a visão bem do CEO, ele quer fortalecer bem no Brasil. E, cara, é crescer, é ver valor. E aí até remete essa história de ver valor até me remete a uma outra experiência, falando de benefícios. Tava trabalhando numa outra empresa e, assim, a empresa não tinha nada de benefícios, nada de remuneração, a empresa familiar tava fazendo essa mudança, eu fui a primeira pessoa de remuneração nessa empresa. E aí, assim, tinha o plano de saúde, só. Mais nada.
de benefício. E toda vez que você passava num lugar, a pessoa, velho, na orelha assim, porque todo mundo queria, não sei o quê. E aí, lógico, a gente sabe o custo, o impacto disso, e aí o presidente, ele era bem próximo, assim, né, era uma empresa bem familiar, conversava bem com ele e falou, não, cara, eu tava vendo aqui, a gente tinha que implantar o Udemy. Eu falei, pô, cara, o Udemy, legal, mas eu já tinha pesquisado. Eu falei, meu, é uma proposta super legal, mas é o time disso? Porque a gente vai na parte da economia comportamental, das coisas que eu gosto, tema que eu queria ter entrado na minha monografia, mas no aspecto de, cara, é o momento para implantar isso? As pessoas estão querendo outros benefícios, elas precisam ainda sobreviver antes de começar a pensar em se especializar, etc. Tá todo mundo querendo um VR ou pedindo por isso. Se a gente implantar agora, vai ter a mesma adesão? Vai ter o mesmo valor para as pessoas vão perceber esse valor? Ou vão pensar, gastou dinheiro com isso, mas com VR não. Então, como é que a gente trabalha as expectativas das pessoas também, né? Isso não é só dar o dinheiro, dar o benefício. Cara, é como que a gente vai engajar? Porque tem muitas coisas, esse movimento digital que teve. Ah, não, Boom Tech, Dev, ganha. Você fala, cara, essa pessoa tá literalmente indo para outro lugar por dinheiro. Como é que vai sustentar esse negócio? Como é que a gente vai inflar tanto a tabela, trazer uma estratégia diferente, se a pessoa claramente às vezes não quer vir para cá ou tá procurando outras coisas? Como que a gente acomoda essa parte comportamental? É uma questão que eu gosto muito de trazer na área de remuneração, e eu vejo que tem surgindo cada vez mais, cara, economia comportamental. O que são as tomadas de decisões? E aí, no fim, foi VR ou foi Udemy? Eu consegui VR. Foi uma briga, olha, foi duro. Teve todo um plano, todo um planejamento. Falar, até aqui eu consegui, daqui pra cá eu preciso de uma verba um pouquinho. Senão não tem milagre que aconteça. Bom, é abastecer cada uma das bases, né, da pirâmide, né? A gente sempre fala disso, então... E muitas vezes parte de cima pra baixo uma decisão, porque o cara... A segurança financeira, a base está resolvida, um salário interessante, né? Então ele está enxergando o mundo com as lentes de quem está ganhando uma grana que não é a realidade da grande base da... Exato. E para ele, eu ainda lembro de ter falado, eu gosto muito, e às vezes eu tenho sorte nessas relações e correlações de dados. 2 dias antes de eu ter essa conversa com ele, e era uma pessoa da base, ali numa questão de teste, a parte mais auxiliar de laboratório, pediu demissão para ir virar caixa de mercado porque tinha VR. Caraca, falei, o VR era o pedido. Eu virei e falei, cara, é essa marca empregadora que você quer ter as pessoas? Tipo, vai virar caixa de mercado por conta de um VR. Eu falei, olha, essa é a preocupação que a gente deveria ter. Então não é tipo, putz, eu entendo que tem um gasto que a gente tem que administrar, mas e a nossa marca? E como que a gente trata os nossos colaboradores, né? Cara, bom, isso de fato é uma discussão necessária. Tem um detalhe que eu queria pegar disso que você falou. Afrontar um diretor com uma retrucada dessa. É mais coragem que conhecimento ou é mais conhecimento que coragem? Como um bom economista, depende. Economista sempre fala, não depende, né? Acho que já no meu estágio, meu coordenador de estágio, ele tinha muito essa bagagem de empresa, esse trato corporativo. E ele sempre vinha me dando dicas assim. Ele fala, cara, você vai numa reunião de diretoria apresentar alguma coisa. Vê para qual diretor você está apresentando. Você vai falar com o cara do jurídico, ele não está preocupado com o número, ele está preocupado com o risco, exposição. O diretor de engenharia, ele está vendo as contas, está batendo, sabe? Então, tipo, cara, como é que você vai organizar e adequar a comunicação, né, com quem está falando? Lógico, acho que vai um pouquinho também da coragem, mas está muito baseado no técnico. Então, eu gosto de ter processos, de estudar, de analisar bem a situação, e tudo bem errar, mas às vezes é uma premissa que a gente colocou errada, assumiu errado, e revisar o contrato, mas estar bem segura, balizar com dados e trazer essas trucadas. Às vezes precisa, às vezes você vê, nesse caso em específico, esse presidente, ele gostava desse desafio, ele gostava das coisas mais startup, de bater assim, não sei o quê. Tem empresas que não vai ter, você não vai estar nem tendo acesso a esse tipo de pessoa. Então, essa leitura de cenário, mas muito um basamento técnico de tipo, cara, eu vou trucar, a perna vai tremer, mas eu sei o que eu tô falando, né? Tipo... Teve até uma frase que você falou na prévia, na nossa pré-entrevista, que assim, ó, eu odiava o que o meu gestor fazia, não vou fazer igual a ele, vou ter os meus erros. Exato. Então também de você olhar como eram os comportamentos e dizer assim, não vou errar igual esse cara não, vou errar diferente. Não, exato, né? Pô, eu vi que aquilo já não deu certo, pra que eu tenho que quebrar a cara daquele jeito, né? Acho que esse é o importante também de não só a parte técnica, mas da empatia.
Né? Tipo, putz, cara, se a gente já passou por uma situação assim, e eu não gostei, como é que eu me senti aquilo, né? A terapia em dia. Então, assim, tipo, trazer isso pro time, lógico, a gente tem trabalhar as pessoas, trabalhar os times, mas, cara, você já passou por essa situação, você sabe como era. Então, pô, às vezes dar um suporte, às vezes tratar, às vezes de uma forma diferente, às vezes putz, tem um erro que, aconteceu e tudo bem. Lógico, tem empresas que têm erros e erros, empresas mais permissíveis ou não a erro. Mas tem coisas que, cara, você às vezes não precisava daquela primeira ajuda, você precisava de um suporte, porque, não era realmente um erro intencional, assim, né? Então... E ao longo da sua carreira, assim, você nasceu em remuneração, né? Desde o estágio, né? E você acha que você considera, assim, que você teve bons mentores ao longo desse caminho, que foram meio que te ensinando um jeito de fazer? Ou você foi buscar esse conhecimento em algum outro lugar, num curso, sei lá, onde você começou a reunir conhecimentos para o seu dia a dia? E aí eu acho que nenhum nem outro, ou os dois. Ou um terceiro, no caso. Pelos vezes, o simples fato de, por exemplo, no meu estágio, a empresa, a matriz era nos Estados Unidos, a produção era aqui, a produção era em Brotas e o laboratório administrativo era em Campinas. E aí a matriz veio com um plano para distribuir stock options. E não deu as diretrizes, não deu critério, não deu nada. E aí, tudo material em inglês e tudo mais, e o meu coordenador de remuneração, ele não falava inglês. Só eu era o cara que falava inglês ali da área. Eu falei, comecei a ler material e explicar para ele. Então, o fato de eu ter tido o idioma, putz, me ajudou a traduzir um material. Já entrei mais nessa reunião. Numa outra experiência, por exemplo, CPFL, metade do board era chinês. O especialista da área não falava inglês, vou lá, eu apresentava, não sei o quê. E pegando essas coisas, o Henrique falava de tal tema, ele estudou tal isso. Putz, inclui ele aqui, vamos trazer ele para a discussão, que ele pode. Então, assim, como eu trouxe lá no começo, de ser curioso, pesquisar outros temas, às vezes até um idioma que for, abriram as portas no aspecto de, putz, cara, ele gosta de sistema. Vai ter um projeto ali de indicadores ou automatização de processos. Como que a gente consegue? Aproveita ele. Então eu fui aproveitando essas brechas e oportunidades que foram surgindo de coisas que eu não tinha pensado, nossa, vou estudar isso para esse fim. Então, a exposição, acho que a remuneração é uma área que, putz, se você for olhar algumas empresas, tá muito hierarquizada. Às vezes só o gerente mexe com o ILP, é muita decisão, tá muito ali em cima. Tem empresas que não. Cara, como é que a gente consegue quebrar e aprender essa barreira, né? Porque, tipo, as pessoas pedem, que você já sai, tá faltando profissional no mercado, mas a gente não passa as informações para baixo, distribui esse conhecimento. Então, vamos trazer as oportunidades. Funcionou comigo, né? Eu tenho que fortalecer a minha base e promover esses conteúdos. Então, foi muito lógico. Gestores que me ajudaram, oportunidades que apareceram, conhecimentos que eu fui ver por fora, às vezes trocar figurinhas com pessoas de outras áreas. O grupo da minha faculdade, todo mundo é economista. Ninguém trabalha com economia e cada um trabalha em áreas diferentes. Então a gente troca muitas dessas figurinhas, tipo, como é que eu consigo trazer isso para minha área? Ou às vezes, por exemplo, uma coisa que falta às vezes no RH, a gente pensa muito no caminho feliz. A gente vai fazer esse projeto, isso vai dar certo, etc. Ele vai ter esse caminho, vai dar certo. Tá, e se der errado? Você bancar o advogado do diabo? Não vai dar certo. E isso, a área de TI, de tecnologia, desenvolvedor, já pensa muito. Cara, se der errado aqui travar o app do celular da pessoa, acabou o app. Então, trazer essas visões, de pensar um pouco no contraponto também, ajudou bastante. Então, é todo desenvolver essa curiosidade por temas que, cara, foram aproveitando, pode ser sorte, pode ser às vezes oportunidades que foram fazendo eu entrar em cada vez em temas mais estratégicos. Então, dessa parte que eu trouxe lá do diretor-presidente, que foi uma pergunta do contrato, eu estava na reunião de discussões de metas dele, metas daquela empresa. Tipo, como remuneração, participando, mas, tudo planejamento estratégico, como funciona. Cara, isso que é o legal. Então, às vezes não tem um caminho linear, mas você saber procurar as informações, aproveitar as oportunidades, trazer essas correlações e sempre, como eu falei ali no começo, varejo, cara, você tem que saber agregar valor no produto, você conseguir sua margem. Quanto mais você agrega valor, opinião, contribuições, de forma construtiva, as pessoas vão te consultando, você se torna referência. Então, uma empresa que eu trabalhei, era pequeno, eu era o cara do RH que sabia que mexia em Excel, o único que mexia com número. Então, mexia remuneração, benefícios, orçamento, indicadores. Aí você começa a ir para outras empresas, vou ajudar aquela área ali, o Henrique sabe mexer em Excel, me ajuda que tá o tema aqui. Mexi numa planilha, assim, assado, automatizei. Esse tema aqui, o que você acha?
Pô, vou lá, vou dar uma... Então, assim, muito foi de colher soluções pelas beiradas, assim, e cavando... Ah, não, o Henrique é um cara que pensa, que critica. Pô, preciso gravar um treinamento. O Henrique foi lá e gravou um treinamento de remuneração variável, explicando como que apurava o vídeo no sistema para liderança. Pô, Henrique, você não tá pra gravar aqui com a gente também? Então, assim, foi muitas oportunidades, é saber, tipo, tá ali, disposto, testando, acho que a gente tem que se desafiar também. Nunca tinha gravado um podcast e catou. Aí, ó. Né? Você sabe que eu gosto disso também, de fazer as coisas que as pessoas não querem, ou porque a probabilidade de ser legal, de ser maior é interessante, cara. Se você, cara, isso em todos os aspectos. Quando eu comecei minha carreira trabalhando no marketing, eu trabalhava na Start e a gente participava de muitas feiras, né? E uma curiosidade, assim, parece bobeira, mas eu falei, cara, quando eu entrei nesse negócio de feira, eu queria fazer uma parada diferente. E tudo eu aproveitava, desde o jeito de arrumar o estoque, minha mãe falava, esse moleque chegava de poeira de cima a baixo e tal. Pô, todo mundo zoava aquele negócio. Quando organizou, tipo, ele chamou a atenção. Na verdade, eu fui efetivado do estágio pra lá por ter dado jeito numa parada que ninguém dava. Legal. A segunda, tinha que levar as máquinas e comprar energia. Quando você vai para um stand, você geralmente compra energia do pavilhão, né? Faz parte disso. Aí você diz lá quantos kVAs. A medida pode ser em kW ou kVA. Quando eu chegava para os caras, eu falei, essa máquina consome quantos kVAs? Isso aqui é tanto. Começavam a me dizer. Eu falei, caraca. Aí um dia eu fui na máquina. Falei, o número que ele fala para mim não é kVA, é kW. E existe uma diferença do kVA para o kW. Eu falei, o stand vende em kVAs, então o kVA é 0.08 de 1 kW. Eu não lembro agora exatamente a medida, mas eu falei, peguei a quantia total de kW e converti para kVA, então, sei lá, de 80 kW ia comprar, ficava 65 kVAs. Eu falei assim, 65 kVA, vou comprar essa parada. Aí eu contei isso pro meu gestor, que eu falei, cara, vai dar merda, compra mas cara, dá pra gente economizar X e colocar um banner lá onde não sei o que. Liguei pro cara do pavilhão e falei assim, cara, vocês sabem que o cara da elétrica, consegui falar com o cara da elétrica, olha o trampo. Vocês sabem que vocês vendem kVA, né? Eu já somei o quilowatt, fiz a conversão pro kVA, vou comprar kVA, vocês não podem desligar a máquina aí. Não, beleza, tá tudo certo, é verdade. Cara, dito e feito, fiz um e-mail e formalizei. Quando o evento começa, chega um cara da elétrica e fala assim, a energia do teu stand vai bloquear tanto porque você não comprou a quantia necessária. Imagina, mapeadinho, não, aqui você comprou isso aqui de kVA. Pois é, porque esse quilowatt é tanto. Não, de jeito nenhum. Não vai, não sei o quê, papapá. O que aconteceu? Na feira seguinte, a venda de energia era com base em kilowatt, não mais em kVA, no termo. Então eu acho que até nisso, nunca ninguém deu moral. Falou, bota kVA, kilowatt, tanto faz essa parada. O que eu quero dizer, ninguém surfou essa onda. Cara, isso me deu uma visibilidade legal na época. Eu falei, puta, que interessante, você comprou uma briga que ninguém... Pois é, vai nessas. Por quê? Porque a chance de você se expor em algo e chamar atenção e também de embrenhar num assunto, cara, que de fato eu valeria. O que mudou minha vida? Saber que eu não sou de elétrica. Mudou que, naquela época foi uma economia, sei lá, de uns 5, 6 mil reais e pôde investir em outras coisas. Exato. Cara. Então, assim, às vezes a gente aprende um negócio e aquilo que desde o começo, cara, tem uma outra aplicação, tem um porquê. A gente, às vezes, não vou aprender tal tema. Vai por curiosidade, vai assim. A gente aprendeu um modelo de ensino, a gente aprende por obrigação, a gente gera essas coisas assim. E a gente acaba perdendo o gosto por aprender. Isso é um diferencial que as pessoas, assim, cara, não, eu vou aprender por um propósito, eu vou aprender. Não, aprende por prazer. Vai ler um livro, vai estudar, que seja ver um podcast, vai, sei lá, hoje a gente tem muita informação disponível. E assim, e as pessoas às vezes não querem aprofundar. Cara, por que você tomou uma decisão assim? Já parou pra pensar no modelo mental ou no que compõe as decisões disso? Isso é super importante pra remuneração. Né? Quando a gente vai trazer o gestor pros conceitos. Cara, você quer compensar variável em fixo? Peraí, mas como é que você vai argumentar isso? Não pode jogar todo o salário dele em variável. Então, peraí, né? Vamos trazer aqui pro conceito e tem um porquê da lógica. Eu acho que responder os porquês é importante. E é assim, você traz... Trago as pessoas para a solução, trago para a discussão. Lógico, tem gestores que não dá e tudo bem, né? A gente aprende a lidar também, mas no geral, você vê que a maioria das vezes foi positiva. Então você tende a ter uma taxa de aceitação melhor do que a minha tabela tá errada. Meu benefício tá errado. Tipo, não, peraí, vem cá, por quê? Vamos analisar, vamos trazer junto, sabe? Vamos desenhar. Trazer as pessoas para construções, ela também vem o valor do projeto. Então às vezes ela traz só uma dor, um problema. Não, cara, vamos agregar valor nisso.
Isso é super importante, isso faz diferença, isso eu tenho trazido muito, cara, pro meu time, para outras áreas que eu converso com outros amigos. Gente, como que a gente consegue trazer isso? Isso me move, isso acho que é super legal. Que desafio tá na sua mesa atualmente? Que você fala, pô, esse é o... Você diz profissional, pessoal? Profissional. Então vamos lá. Na tua mesa, na mesa do escritório da tua casa também, quanto que tá lá ainda? Eu acho que profissional, cara, a RD tinha uma área de remuneração muito operacional. Lançar todas as movimentações, aprovar o workflow lá da farmácia, conferir se tudo entrou na folha. Cara, consegui passar isso lá. Consegui também melhorar as políticas, mudar um pouco dessa cultura, de trazer muito mais a remuneração. Tipo, cara, antes era posto Ipiranga. Eu preciso da lista de e-mail, fala com o pessoal de remuneração. Porra, e-mail, velho, o que eu tenho que mandar? Não, preciso do endereço da galera. Cara, é salário. Tudo bem, eu não sei, mas o fulano, ele sabe, tá? Comecei a não ser resistivo, que também vai gerar assim, mas, cara, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Esse assunto, pô, vai com a pessoa. Então, mudar essa cultura. E agora, eu tô num passo de trazer mais estratégia no aspecto de, cara, a gente conseguiu fazer uma base para os gestores. Então, treinamos toda a liderança, trazemos esse conceito para os BPs, temos fortalecido isso. Cara, procurem cursos, procurem também esses temas, se quiser a gente indica, etc. Então, assim, como que a gente consegue trazer isso para a remuneração? Para a base ser sustentada, seja para o BP ou pelo próprio gestor, e a gente consiga trazer inovação, trazer mais estratégia, trazer esse ponto fora da curva que pedem para a gente. Você vê todos os convenções de remuneração, tá todo mundo sendo cobrado de inovar, quase nem conseguindo muita coisa. Porque a gente precisa, sabe, às vezes testar, pilotar. Então, temos várias iniciativas que a gente está aqui pensando, tipo, putz, como é que a gente vai trazer uma remuneração diferente para aquela coligada? Como é que a gente vai revisitar nossos processos? Como é que a gente vai dar mais autonomia para o gestor? Fazer essa mudança cultural de remuneração que eu acho super importante. Cara, que legal. E na sua mesa pessoal, então, que desafio você tá aí? Porque agora você me deixou curioso. Eu nem ia perguntar, mas já que você disse, vamos. Cara, eu acho assim... Eu sou uma pessoa que com o tempo, eu segurei muito algumas coisas na minha vida, comecei a aproveitar outras, teve essas questões de sabor, charutos recente, uns 2 anos pra cá, mas é mais no sentido de, eu tenho aproveitado a jornada. Então, putz, investir é chato. Você não faz esses coach de investir. É legal você ver o negócio crescer, mas, cara, vê mês a mês. Você vai ali, caiu R$5 de dividendos, 10. E aí, na hora do imposto de renda, você tem que... Puta trabalho! Você ganhou R$2, vai ter que apontar lá no... E vai um tempo, você tem que investir por longo prazo. Então, muito... casamento, né? Eu vou casar. Pô, era esse o ponto. Não, começa com C, termina com asamento. Mas deixa ele falar. Você começa, assim, a organizar as coisas e, putz, cara, você vai gastando, você vai pensando naquilo. Na minha noiva, super... A gente discute bem, ela não monopolizou essa decisão. E até uma vez, uma ideia da gente ter pra conversar foi, cara, ela tava meio ansiosa, eu falei, vamos fazer o seguinte, junta as ideias, a gente discute domingo. Eu acendo um charuto e a gente discute nessa hora. Você fuma na sala, em qualquer lugar assim? Ou você tem um lugarzinho também? Tem um lugarzinho pra fumar, assim. Então, lógico, assim, às vezes em casa meu pé ainda é fechado, mas na casa dela dá pra ver mais tranquilo. Próximo, a gente comprou um apartamento também. Porque já começou dizendo aqui, pô, é que eu consumo aqui dentro de casa mesmo. Mas aí no próximo que a gente já comprou também. Como é que é aquela música? Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Vai ter uma varandinha pra organizar isso, pra não ficar exatamente nisso, né? Mas continua. Cara, assim, é muita coisa que a gente joga pro futuro. Você vai toda aquela lista de coisa pra fazer no casamento. E aí você... é só daqui quantos meses ainda? Vai indo. E eu tenho procurado muito aproveitar a jornada, né? Putz, a gente ficar só, cara, pensando nas recompensas, nos reconhecimentos, cara, como aproveitar a jornada? Isso eu tenho procurado trazer para a remuneração e para os gestores. Cara, você quer dar só aumento para ele, só reconhecimento? Como que tá a jornada dele aqui dentro? Eu faço essas reflexões às vezes pessoais para mim de, tipo, aproveitar o caminho. Então, putz, eu gostei. O investimento. Uma nova receita. Putz, aproveitei tal coisa. Tive uma nova experiência. Li um novo livro. Como que a gente aproveita essa jornada sem ficar procurando só os reconhecimentos? Lógico, vem de todo um pensamento, organizar, estudar também. Mas, cara, de ser curioso também. Putz, cara, a própria jornada do conhecimento é aproveitar, assim. Eu não vou lá, nossa, vou estudar isso porque eu quero aprender essa coisa. Cara, às vezes eu estudei coisas que eu falo, pra que eu estudei isso? Sei lá, tava usando radiação Hawking. Pra quê?
É a única forma de um buraco negro sumir. Exato, mas tipo, foi algo que eu achei interessante, porque quando você começa a pesquisar... Sabe quem quer ser um milionário? Vai que um dia, né? Você vai participar do programa desse. Alguém te pergunta aí se você sabe responder, né? Cara, minha irmã é mais ou menos assim, cara. Tem até um cunhado dela que brinca assim, que ele diz assim, se algum dia eu for nesse programa de auditório que tem que responder, a pessoa que eu vou botar no telefone é a Renata. Porque minha irmã também, ela é curiosa, ela sempre tem sabe, ela já estudou isso, já viu um aparelho, então ela gosta de fazer curiosidades, brincadeiras à parte, mas, de novo, lembra, o jeito de fazer as perguntas interessantes é assim. Eu gosto de acompanhar o canal do Ciência Sem Fim lá do Sacani. Do Sacani, Sim, isso aí. Ele fala muito legal, né? Muito legal. Olha, tá vendo? São caras fora da curva. O que o Sacani fez? Ele é um cara que saiu... Geofísico? Exatamente. E que transporta o conhecimento da universidade, que é uma parada que... Pô, essa galera cabeça assim que não teria como... E ele fala assim, deixa eu te contar agora de um jeito que você acharia interessante. Aí vê os caras, o que o Karnal, o Cortella, Harari, vamos transportar esse conhecimento para que a sociedade também possa... mas a gente, como sociedade, não consegue ter um nível de profundidade. Não, é verdade. Mas nos dá repertório para começar a mergulhar nos temas, só que interessante. Quando eu vejo o James Webb que tá... Cara, eu olho para as fotos que fazem, a produção daquilo, o tratamento que se dá, porque como os meus olhos veriam algo no universo? Exato. Não veriam daquele jeito, não teria condição de... E o que tem por trás disso, eu falo, puta, é muito interessante o conhecimento vindo. O que eu vou usar com isso? Eu já brinquei várias vezes. O que eu vou usar aqui querendo entender outras galáxias? Cara, não sei, mas é muito interessante saber o quanto o infinito disso que nos cobra é maravilhoso, cara. Exato, isso são experiências. Cara, você olhar como que funciona alguma coisa, às vezes um céu diferente, você não olha mais da mesma forma, você começa a procurar padrões e imagens que não vão ter aqui. Uma coisa que eu vejo assim, a gente tem o ser humano tem dificuldade em trabalhar em escala, em coisas muito grandes. Sei lá, eu sei quanto de lixo eu produzo em casa, eu não sei quanto uma cidade, eu não consigo identificar. Agora imagina o universo, as possibilidades, etc. Se a gente, por exemplo, a primeira empresa que eu fiz estágio, ela tinha, sei lá, 170 pessoas. No Excel era fácil, você conseguia verificar um por um. Agora no RD, 57 mil pessoas. Não dá pra você verificar um cálculo. Então, como é que a gente consegue trabalhar assim? E é isso, assim, tipo, as pessoas... cara, novas experiências, novos conhecimentos. E dá pra trazer as pessoas pra esse mundo. Eu gosto muito de, às vezes, na argumentação, assim, vejo que a pessoa tá resistente num certo tema. Aí eu falo, beleza, vamos fazer o seguinte, aqui não deu certo, vamos... eu mudo o exemplo, eu mudo o objeto, mas tentando trazer o mesmo conteúdo, conhecimento, tipo, pra explorar de uma forma. Às vezes a pessoa tá resistente naquela ideia. Ele fala, não, se fosse, sei lá, uma outra situação, assim. E eu vejo que isso é uma forma, às vezes, até de melhorar a argumentação, né, o poder de convencimento. E você conseguir fazer correlações, você ter estudos, etc., você consegue convencer, por exemplo, o tio lá, não, quem investe terra não erra. Fala, não, fundo de investimento imobiliário também dá certo. Né? Então, como é que você... E é um investimento, é uma baita de uma mudança. Então, assim, quando você tem mais conhecimento, e, claro, sempre alinhado com a humildade, você consegue conectar mais com as pessoas. Então, putz, vocês aqui de podcast, com certeza, tem que saber diversos temas e diversas conexões para ter essa conversa fluida e gostosa que vai indo, e quando vê, putz, passou um baita tempo, exploraram diversos assuntos, e, cara, isso é sensacional, né? Isso a gente pode fazer nas nossas relações do dia a dia também, profissionais, pessoais. A gente teve uma aula recentemente na carreira sobre ILP, e uma dos aprendizados que ficou assim é que assim, para você aprender mais sobre LP, você não precisa dar um tiro certeiro num curso de LP, por exemplo. Você pode investir dinheiro, você pode começar a ouvir uns caras falando sobre a bolsa, sobre como que o mercado de ações se comporta. E aí você vai se familiarizando com os termos, com o jeito como o mercado, né, vai reagir. E aí você vai entendendo quais as opções que existem dentro de um LP. Então, assim, não precisa necessariamente focar no assunto que você precisa aprender, né? Mas, de repente, você trocar uma ideia com alguém que saiba de investimento, você pode aprender muito sobre ILP ali, né? Exato. Sem perguntar pra pessoa, que você investe, né? Me explique ILP? Não, pergunte sobre o mercado de investimentos. E aí faça a correlação com o que você precisa. Exato, né? E as pessoas, assim, às vezes têm medo ou querem, qual que é a bala de prata, né? Qual que é a receitinha do bolo? Não, cara, você tem um ILP, mas se você entende de ações, etc., vamos desenhar o programa. O que a gente precisa? Qual que é a dor? Qual que é o remédio que a gente precisa aplicar para essa dor?
Então eu preciso de um arsenal, eu preciso de alguns conhecimentos correlatos para desenhar esse remédio legal. Então, a empresa quer ter não ter um dispêndio agora com ações ou com reserva de ações. Tá, vamos mexer com outras coisas. Não quer se comprometer de uma outra forma. Tá, beleza. Qual que vai ser? Quero ter uma trava máxima futuro. Existem formas de desenhar. E a gente acha que quanto mais repertório a gente traz para dentro de remuneração, a gente consegue desenhar soluções mais customizadas ou mais aderentes à nossa necessidade. Isso é super importante. Concordo. Eu acho que o mundo hoje... Acho não, a gente fala muito sobre isso. A gente tem que adaptar a algumas coisas. Às vezes a gente está falando do mesmo produto, mas ele tem embalagens diferentes porque, de fato... foi feito para você, às tá vezes... ligado? Foi feito para você. Esse slogan. Às vezes esse é o problema do benchmarking, né? Assim, que daí as pessoas às vezes encaram isso como assim, me fala o que você fez que eu vou fazer aqui também. Me manda seu Excel aí que eu vou... Esse é clássico em grupo de RH, né? Me manda o Excel aí de estratégia, tua tabela, né? Quase que assim, me manda a tua tabela. Não que a pessoa vá olhar para isso e vá, deixa eu entender o que ele fez aqui. Não, ela quer replicar aquilo. Exato. E ela não quer o processo de entender. Porque tipo, a pessoa o exemplo assim, né? Me passa aí só a calculadora de cargo, de avaliar o cargo. Pô, cara, você vai procurar entender como avalia o cargo? Esse é um processo que, assim, cara, o estudo matou. As pessoas não querem entender como funcionam as coisas para saber, não, eu avalio o cargo dessa forma assim, assim, assado. Porque eu preciso ter essa correlação entre as coisas. Não, eu quero saber, eu quero jogar as variáveis ali, dar um pronto. Não, se você entende, você conseguiu discutir o cargo, você consegue, quando você vai apresentar pro diretor, pro área cliente, cara, avalie isso aqui, você argumenta com mais propriedade, você passa uma segurança e fala, não, esse cara leu, esse cara tá procurando entender da minha área. Então isso, assim, você ter um arsenal, você entender do que você tá falando, te abre portas, te gera confiança nas outras áreas, que isso, assim, nunca deu problema. Sim. Teve uma discussão uma vez, tem um diretor de planejamento, ele assim, mega cheio do número, regra de 3, etc. E, cara, de planejamento financeiro, etc. O cara contando as coisas. E aí, discutindo uma conta com ele, e aí, o número é esse. Deu uma baita discussão, no fim da história, o meu número tava certo. Parou, assim, meio silenciosa, o Henrique tá certo. Cara, desde então era sempre meu número. Pede pra validar, pede pra organizar, porque assim, não, com o Henrique tá certo. Falei, olha a credibilidade que eu ganhei com esse cara. Então, assim, como tá parecendo aquela mulher que fazia os cálculos pra NASA lá e... Como que é o nome dele? Tem um filme sobre ela que é recente aqui. Que ela vai pro banheiro, ela tinha que andar não sei quantos metros, assim, pra ir no banheiro, porque o racismo na época, racismo, né? Segregação total. Exatamente, banheiro pra gente preta, banheiro pra gente branca. Estrelas da Manhã, não é? Katherine Johnson. Mulher negra que faz cálculos de pôr. É isso aí, tem um o Netflix tem, cara. É o Netflix, cara. Pode ir. Além do tempo. Ali, Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. E exatamente, elas eram assim, cara. De novo, ela se embrenha num assunto que teoricamente não foi chamada. Daqui a pouco as reuniões pra mandar os... Cara, daqui traz a mulher pra fazer o cálculo, porque o dela eu acredito. Exato. É a credibilidade, é a nossa imagem que a gente coloca, assim. Cara, não quer dizer que a gente vai acertar sempre, a gente tem que experimentar, às vezes testar. Não tem, às vezes, soluções by the book, apliquei, sei lá, DPSP aplicou lá, vou aplicar aqui na ID. Não, são pessoas diferentes, estratégias diferentes, culturas diferentes. Esse é um grande problema que a gente, às vezes, tem, vem um diretor de uma outra empresa, veio pra cá, não, quer aplicar tudo lá. Pera aí, cara. Vamos entender alinhar a expectativa primeiro? Né? Acho que, tanto na vida pessoal, casamento, etc. Vamos alinhar a expectativa primeiro, o que a gente quer, o que faz sentido. Até pra não frustrar nenhum dos dois lados. Sim. Às vezes a pessoa vem e venderam essa estratégia de, não, você tem carta branca pra fazer o que quer, aí só que fala, cara, mas a carta branca não é tão assim, de você ter um cheque em branco pra você fazer o que você quiser. Cara, tem alguma pessoa... A Fer falou um pouquinho de mentores pra você, mas... O que você acha desses empresários do momento que estão no hype? Tipo Zuckerberg, Elon Musk. Como que você olha para esses caras hoje, cara? Eu acho que assim... por exemplo, Elon Musk. Elon Musk, eu já ouvi isso de um outro pessoa falando e eu concordo. Ele é um cara que se fosse falado antes dele dar certo, as ideias dele, ninguém aposta nele.
que ele apostou numa situação mega pequena, num evento de cauda ali fora, bem longe do desvio padrão. Cara, e deu certo. E deu muito certo pra ele. Então, assim, é certo a pessoa que apostou numa chance minúscula e deu certo, ela é empreendedora ou não? Ela tem mais mérito que outras ou não? Claro, tem visões, tem ideias, tem o Elon Musk tem opiniões controversas, às vezes a questão de terraformar Marte, tipo, cara, se você pode terraformar Marte, você pode terraformar a Terra, né? Arruma tudo essa arruma aqui, menos trabalhoso. Tanto é que ele até parou com a camisa dele de Nuke Marte. Então, assim, ele tinha opiniões. Eu acho assim, eu vejo... Pra mim, sempre foi questão de bandas e eu trago isso pras pessoas hoje, assim. Bandas pra mim, tipo, você é fanzaço de tal banda? Putz, cara, gosto da banda, mas eu gosto das músicas ali, putz, você vai ter músicas boas, músicas ruins, etc. Você vai ver grandes empresários, ele tem atitudes boas, ele tem atitudes erradas e, cara, o que eu consigo trazer aquilo pra minha realidade? Então, putz, Bill Gates, ele tem um jeito, você tem Warren Buffett, um jeito de investir, você tem diversas coisas que você pode contribuir pra você. Então, até a própria opiniões divergentes que geram essa discussão é saudável, mas é saber pincelar o que isso adequa. Isso é um ponto importante de conhecimento, de curiosidade. Hoje você jogar no YouTube, você tem Google, você tem qualquer opinião sobre qualquer coisa. Opiniões boas, opiniões certas, erradas, enfim. Quanto mais você vai aprendendo a estudar e a peneirar, você vai ver, opa, isso aqui não faz tanto sentido, deixa eu estudar uma outra fonte. Também vai desenvolvendo esse senso crítico para não só seguir aquele e cair de paraquedas. Não, é essa a verdade. Putz, cara, outro dia eu tava vendo um livro de física, falei, cara, não, isso aí não tá certo, não comporta dessa forma, porque ele traz de uma forma muito assim, que eu falo, cara, tá estranho, deixa eu olhar outras fontes. Então, saber pesquisar. E eu gosto muito disso nessas empresários. Cara, teve um case que deu certo. Você vai ver, por exemplo, até de empresas ou empresários. Como é que eu consigo trazer isso pra minha vida? Faz sentido? Eu tenho o mesmo momento? Até, por exemplo, carteiras de investimento, como economista, né? Hoje a minha carteira tá de um jeito, putz, eu tenho minhas empresas assim, tô indo bem. Se eu recomendar minha carteira agora para uma pessoa, provavelmente não vai estar a mesma coisa. São momentos diferentes. Uma carteira que meus amigos usam, teve um dia aí que ela bateu recorde. Foi a NVIDIA. Então, lançou os resultados do trimestre anterior. No aftermarket, depois do mercado, 30% subindo. Mexado, foi o recorde. Meus amigos mandando, já poderia parar de trabalhar amanhã, nem vai trabalhar, não sei o quê. Quem dera ter tudo isso. Mas eu falei, quem comprou depois? Eu não posso recomendar nada, mas eu poderia falar, compra, não sei o quê. É o momento, já subiu 30%. Então tem toda uma história, né? um contexto. E também estudar o tempo das coisas, né? Como contexto. O anacronismo é um grande problema, acho que, do conhecimento. Então, a gente fala, Freud, ele tem as suas contribuições, a gente vai falar, Freud tinha muitas visões machistas, etc. Dentro da sociedade que ele estava, o que era aquilo que ele vivia? Hoje a gente não pode replicar dessa forma, com certeza, mas ele teve as contribuições que a gente pode pincelar e trazer para nossa realidade. Então, acho que dentro do contexto que ele se inseriu, vamos olhar, os maias que cometiam sacrifício humano. Claro que não, mas fazia sentido para eles. Então, como que a gente olha com a luz das pessoas daquela geração? Então, até a gente falou o filme da mulher. Putz, era uma mulher foda, cara, que ela tinha validade e tudo mais, mas num contexto de segregação, de racismo, de preconceito, que não dá. Hoje, só que se a gente pegar esse filme e não exibir ele por conta de exibir essas situações, a gente tá matando um pedaço dessa história. Então, tem que olhar com os olhos daquela época e saber distanciar também. Legal, isso... Eu acho que é um antídoto bom para os milhões de ofertas que a gente recebe diariamente, e a grande maioria a gente realmente tem que descartar porque de fato não agregam para aquilo que a gente estabeleceu como propósito. Né? O cérebro fica muito cansado. Sim. Né? Se a gente fala, vamos consumir todas as coisas que estão lançando o tempo inteiro, não vai. Então vai naquilo que realmente, para você curtir um pouco dessa jornada, como você disse, vai naquilo que realmente faz sentido porque você estabeleceu como um goal para sua chegada, né? Cara, fale, você ia falar. Não, eu acho que é isso, assim, o gosto pelas experiências, o gosto pelos sabores, por aprender, por agregar esse valor, é o que eu tenho procurado na minha vida equilibrar dentro disso. Lógico, tem trabalho, tem relatório chato para fazer também, como toda área de remuneração, mas, cara, acho que a gente consegue equilibrar. A área de remuneração sempre foi uma área que, para mim, sempre procurou equilibrar
as opiniões, as visões dos empregados, da empresa, de gastar dinheiro, como gastar, se gastar, por que gastar, e todo um suporte que a gente tem que ser bem... a gente tem que ser profundo e tem que ser especializado, mas quanto mais bagagem a gente tem para suportar a técnica, é o essencial. E isso que vai dando esse suporte para equilibrar esses pratinhos. Você pretende ter filhos, cara? Sim. Aí vou ter que equilibrar mais pra trás. Aí vai chegar uma panela mas desse tamanho que eu quero ver você equilibrar junto com esse monte de coisa que você tá fazendo aí, cara. Mas faz parte. Faz parte. Eu acho que é uma conversa aí. Eu e minha noiva, a gente conversou muito, alinhou muito bem as expectativas já do começo, né? A gente já, então... Acho que é isso, tudo que eu trago assim, pro corporativo não é nada diferente do que eu faço na minha vida pessoal. Então, cara, já alinhei as expectativas, como é que vai ser o timing das coisas, e também deixar umas coisas fluídas, outras coisas serem mais experimentais também, e trazer muito essa questão de empatia, de conhecimento, de, cara, quando eu tava discutindo com ela, tipo, vamos casar, e aí, o que a gente vai fazer? Nunca cheguei nessa etapa antes, então eu tava ali na nossa viagem, fumando um charuto, falei, e aí, o que a gente vai fazer? Te pedi em casamento e a próxima etapa. Aí a gente começou a pensar, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, acho que ela ganhou na Mega, não tô sabendo. Aí eu falei, não, olha, dá pra sonhar, talvez tenha que escolher uns sonhos ou outros, né? E a gente depois foi conversando. Ela é super bem também, gosta de pesquisar, de avaliar as coisas. Ela é nerd também, igual você? Não. Assim, né? Não. Ela é mais tranquila nesse ponto. Porque 2 nerds dariam certo ou não? Daria. Dá. Né? Mas quase sempre é um diferente do outro. Exato, né? a gente... Pra dar um balanço bom, né? Bom, eu cozinho em casa e ela lava a louça, então... Tá vendo? Não, uma divisão boa, cara. Exato. O que é a tua especialidade na cozinha, cara? Massas. Eu gosto de massas. Mas você faz a massa, mesmo da farinha, do... Eu já fiz. O cara é meio Rodrigo Wilbert, né? Você tá vendo que o cara é assim, eu faço macarrão, Não, eu já fiz, mas nem sempre dá. Essa é uma ocasião especial, assim. Mas você sabe, se precisar fazer, você sabe. Esse é o ponto de aprender. Por exemplo, eu gosto muito de fazer drinks. Então, cara, eu tomava drink num barzinho e falei, cara, acho que vou aprender a fazer esse drink. Cara, até festa de, tipo, reunião de time, a gente foi pra uma chácara, não, o Henrique vai fazer os drinks, não sei o que ele foi, cara. Fiz uns 5 litros de mojito tranquilo ali. Nossa. E ia fazendo assim, tipo, vai quebrando esse gelo também, então, cara, eu fui aprendendo a cozinhar e fazer as coisas que eu gostava. Aí depois, vamos aprender a fazer uma gradinha a mais, fazer um risotinho com salmão aqui pra agradar, fazer um diferente. Poxa, cara. Tem que ter o marketing ali da situação, né? Eu na cozinha não sou tão bom, não. Gosto de fazer um churrasquinho, mas mais ou menos, meia boca o meu. Mas você falando nisso, ontem a Lúcia fez um arrozinho que ela fez com requeijão, com umas coisas que fica assim... maravilhoso. Ela fez um salmãozinho também muito bem temperado. Nossa, amor, aliás, eu sei que você não chegou até aqui. Ela não suporta, fala, mano, já mora com esse cara, então eu não vou ouvir o podcast dele. Vou mandar uma mensagem pra ela que vou almoçar lá. Faz o recorte. Faz o recorte assim, lá. Cara, puta, que delícia. Aliás, porque ela... Sobrou ontem foi um dia... Não, então... Não sei se sobrou, porque eu comi ontem no almoço, depois ela fez... Não, mas o peixinho ela fez na hora pra mim no almoço, pra jantar. Que delícia, cara. Eu falei, mano... Sabe aquele dia que você comeu muito bem, que a tua dieta foi extremamente balanceada? Nossa. Mas cozinhar também é uma forma de demonstrar afeto, cara. Então, às vezes, quando você cozinha pra alguém que você realmente quer, assim... Eu não tenho dúvida disso. Você põe um carinho, você põe uma energia ali, faz diferença no... Lógico que faz, cara. Né? Isso aí garante muita coisa. E essa, assim, você falou do Rodrigo Hilbert. Cara, eu gosto muito da frase, né? Tipo, pau pra toda obra ou Jack of all trades. E tem muitas empresas, às vezes, que você vai ver, por exemplo, não gostam desse perfil, porque tem medo que, tipo, faz tudo, mas não faz nada bem. E, cara, eu tenho uma visão um pouco diferente, que, tipo, você pode aprender diversas coisas e aprofundar em algumas, em profundidades diferentes. Mas você ser uma pessoa mais ampla não quer dizer que você faça outras coisas ruins, ou que você não tenha as coisas profundas. É saber abrangir o conhecimento. Então, cara, ser um pau pra toda obra, ou encorajar essa pessoa dentro de cada uma dessas condições, seus interesses também, eu acho legal, eu acho que é válido. Putz, hoje eu sou um cara, mexe no Excel. Talvez, às vezes eu pego pensando assim, putz, quando eu aposentar, um dia, né, quem sabe? Eu acho que eu gostaria de ter, sei lá, uma forja, fazer alguma coisa de ferraria, uma coisa assim bem diferente, medieval, sei lá, cara, um hobby. Eu gosto muito de hobbies, seja, tipo, jogar...
Eu toco bateria, pratico arco e flecha às vezes. Cara, não, batera, beleza. Batera, agora o arco e flecha é bem pontual, do nada. Assim. Mas onde tem lugar pra isso, pra praticar aqui em São Paulo? Ele abre a janela do apartamento dele lá e... Isso aqui, vai. Geralmente uma chácara, alguma coisa assim, com mais distância, dá uns 30 metros. Bota aquele alvo lá na frente, com aquele feno, com alvozinho. No começo do ano nesse negócio de viajamos, e aí na viagem tinha esse negócio de arco e flecha aí, tinha brindes, né? Ganhei uma caipirinha. Olha lá. Eu sou a própria Jogos Vorazes, como é que é aquela menina? Katniss. Então, é só assim, tipo... Putz, é que a motivação era muito boa, né? Aí a gente já vem falando de variável, né? Risco retorno. Eu me esforcei porque a recompensa era muito boa, pô. Mas é isso, assim, tipo, cara, eu acho que dá pra gente aprender e eu acho que você ter hobbies é super importante. Tipo, cara, pra sua vida, pra você construir as pessoas, pra você unir, conhecer visões diferentes, mundos. Pô, você tem a galera que tocava música, aí você tem uma galera que joga, sei lá, revista de livro, outra galera que vai falar de física, outra galera que curte pro barzinho. Você tem visões diferentes e você vai ampliando a sua comunicação, que isso é super importante pro mundo corporativo. Você vai ampliando as suas análises e percepções também. Uhum. Às vezes a gente fica ali, putz, todo dia, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. Cara, como é que a gente consegue ter um paladar diferente, né? Uhum. Esse intercâmbio é muito bom, cara. Afinal de contas, a gente precisa conseguir conversar com o nosso tio no churrasco do final de semana, bater um papo com o executivo, o CEO, o C-level da empresa e liderar o time. Cara, todos os momentos... Fala cooperação também. Fala cooperação. É super importante. Isso é que nem comportar nas redes hoje. A gente tem dificuldades. O que eu produzo para cada um dos lugares? Então, cada um tem uma linguagem também. Não é fácil essa adaptação, mas é legal. Eu concordo com esse repertório que você traz, também. Porque ele é um pouco do que a gente quer com o Quinto Dia Útil como proposta. É um podcast para os profissionais de remuneração? Também, mas não somente. E esse é o momento que quando a gente traz... Por que você falou de muita coisa de fato e depois a gente foi conectando com temas do mercado? Porque, cara, é isso que cerca a tua vida, a vida do nosso convidado, do profissional que tá aqui. E é isso que te dá repertório para você conseguir caminhar a tua carreira, cara. Uhum. Porque, assim, a gente entendendo essas fases e, tipo, putz, a gente pensa... Quando eu tive uma empresa que eu trabalhei com benefícios flexíveis. E aí, cara, na época eu era adolescente, assim, tava sendo recém-formado, cara, era tudo no VR. Depois que a gente começa a ficar mais velho, começa a pensar no plano de saúde, vai ter filho, vai aquelas coisas... Cara, você começa a mudar as prioridades. Uhum. E a gente tá vendo uma sociedade cada vez que tá tendo mais essa separação, essa clusterização das práticas. E como que a gente consegue agregar valor para todo mundo? Uhum. E de formas separadas, mas que também não dentro de uma certa coerência, né? Então, assim, como que você transitar e ter essas experiências traz para a área de remuneração? A gente não pode ficar só, tipo, técnica passada. A remuneração existe há muitos anos, vai continuar existindo. É uma área, assim, que vem surgindo, vem alavancando, mas ela não pode ser aquela remuneração lá da década de 90. Uhum. Né, que tem a tabela, tem não sei o quê. Às vezes a gente, cara, vai ter uma situação e vai ter que administrar. Né? Hoje, por exemplo, quando eu entrei na RD, tinha aquela discussão com tabela, não passava do 120, não sei o quê. Putz, cara, mas hoje, às vezes, o gestor, cara, não tá recomendado, mas você tá dizendo que o cara você tá falando que vai trazer 180 da faixa, o cara entrega 220 da média, o cara é o MacGyver. O cara, beleza, cara, eu quero que ele entregue, eu quero que ele gere esse resultado. Não sou eu que vou impedir uma decisão que às vezes pode ser um evento de cauda mega específico e pontual assim, mas, vamos entregar, vamos ajudar a oferecer essa solução. Uhum. A gente tem que ter essa flexibilidade também dentro dos processos bem estabelecidos. Concordo. Tem alguma coisa que você gostaria de ter dito que a gente não te perguntou aqui, cara? Você veio lá de São Paulo no carro pensando, cara, os caras têm que me perguntar isso aqui, velho. Cara, pior que eu não sei, a gente já falou, a gente conversou no almoço, tentei... Não conta, fica quieto. Bom, assim, acho que até às vezes sendo repetitivo, mas as pessoas precisam pensar no... Lógico, a gente tem que sobreviver, pagar contas, mas pensar nas experiências, em agregar, aproveitar essa jornada, tipo, cara... nunca que a gente vai fazer algo e a gente vai exatamente só para esse caminho. Tem às vezes coisas que a vida leva para um outro caminho
totalmente aleatório. Pessoas que fazem transição de carreira. O exemplo que eu tava discutindo essa semana, eu e minha noiva, a gente se encontrou provavelmente no último evento que a gente poderia se encontrar com pessoas bem diferentes e deu super certo. Então, assim, se eu tivesse talvez tecnicamente analisado isso, talvez a gente não estaria junto. E, pô, tô tentando casar com ela. Que ela faz? Ela tem um escritório de marcas e patentes. Ela é formada em química. Cara. Formada em química. E aí, ela é mãe, escritório de marcas e patentes. Então, assim, já é um outro ramo. Eu falei, pô, deixa eu entender um pouco disso. Um outro universo também nunca imaginei. Útil, cara, exato. Então, assim, essas conexões, saber, tipo, cara, às vezes eu não vou pra esse caminho, não necessariamente tem que ter um propósito fechado. Às vezes, eu contar com um pouquinho da sorte, às vezes vai bem. Ela faz parte, né? A gente entrevistou aqui o Rodrigo Mendes, ele subiu a Concagua 2 vezes. Não atingiu o cume, ele tem Parkinson, descobriu o Parkinson com 35, tá com 50 agora. Mas ele divide a subida em 3 blocos, assim. O primeiro que é o psicológico, 60% psicológico na subida, 30% físico e 10% sorte. Então, de fato, precisa que essas 3 coisas combinem. Porque, de fato, se você tiver as duas, tá com o psicológico legal, o físico legal, mas pô, a montanha e falar hoje ninguém sobe. Não adianta. Não, hoje, tipo Bop, né? Porque ninguém sobe, ninguém vai subir hoje, não sobe, cara. E não só isso, né? Até a própria meritocracia, né? Tem que ter um pouquinho de sorte. Tipo assim, você pode ter feito mesmo realmente tudo pra merecer estar no lugar que você... Mas assim, pensa que tem coisas que deram certo que não estavam necessariamente no seu alcance, né? A família onde você nasceu, Exato. a época em que você nasceu, o país em que você nasceu, as pessoas com quem você fez amizade. Então tem muita sorte, um quezinho misterioso, assim, tudo isso, né? Exato. E assim, eu já subi montanha, Agulhas Negras aqui, no Brasil. Pô, é legal, Itatiaia, aquela região ali. Então assim, e aí você vê que o fator psicológico... Você também, né? Você já desceu de bicicleta aqueles lugares, não foi ali que o João desistiu? Quem subiu foi o João. É. Mas foi antes da Era Fernanda, né? Então tá bom. Continua. Mas o descer, não, a gente foi pra Gonçalves de então bike. Aí uma vez a gente tava voltando cansado já, porque cansa, parte física, todo mundo morrendo, e falaram, mas psicológico manda, né? O dia tá bonito. Falarem pra vocês, 1 milhão pra você subir de novo. Duvido que ninguém vai. Todo mundo, opa, já... Se não tem energia guardada pra então, isso. assim, às vezes são essas situações. Só depende do incentivo, né? Exato. Olha a remuneração aí. Mas essa de contatos, eu vejo assim, relações que a gente tem do dia a dia, cara, construir, ter uma profundidade é importante. Eu fiz estatística na USP, 1 ano, larguei, e também era muito ferramental, fui para economia, que acho que sanava essa questão de conhecimento, de entender como as coisas funcionam. Mas as relações que eu tive, tipo, o meu grupo de amigos da economia e da estatística eram bem diferentes, e a gente tinha uma união que eu falei, cara, acho que se eu não tivesse essa galera, eu não teria concluído. No mesmo trabalho, às vezes umas situações, nossa, tomando isso aqui, cara, às vezes a gente se apoiar, isso faz muita diferença. Então, as relações que a gente constrói, os conceitos que a gente leva pra gente, faz muita diferença. Não faz. Com certeza. A nossa bagagem, né? Senhoras e senhores, esse foi Henrique Fontaneda. Falei certo seu sobrenome? Falou certo. Não? Certinho. Obrigado. Entre parênteses. O nerd. Muito obrigado pelo convite, foi super legal a experiência, o papo fluiu super bem. Viciou? Opa! Que vicia, isso aqui vicia. É legal, dá um friozinho na barriga antes, tava preocupado, e aí, como é que vai ser? E cara, flui super bem, eu agradeço muito o convite, prazerzão. Prazer a gente nosso. que agradece você, cara, obrigado. E se você curtiu, senta o dedo no like, compartilha, fica à vontade, faz o que você quiser com esse episódio. Até, tchau! Tchau!